Bem-vindos. Este é um podcast de História da Neurologia promovido pela Academia Brasileira de Neurologia. Tem como objetivo registrar a trajetória dos grandes mestres, mentores que contribuíram para a neurologia nacional. Meu nome é Marco Corrêa Neto, da Universidade Federal de Santa Catarina, e junto com o professor Dr. Péricles Maranhão Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrevistaremos o professor Dr. Marcos Raimundo Gomes de Freitas. O professor Marcos de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, família do interior de Minas Gerais, onde passou a infância, e se formou em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ainda na Praia Vermelha, em 1968. Recém-formado, foi indicado como professor assistente de clínica médica da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde, com especialização, mestrado, doutorado e vários concursos, se tornou professor titular, hoje, professor titular emérito daquela universidade. Participou da formação de gerações de neurologistas brasileiros e da criação da subespecialidade dos nervos periféricos no Brasil. O professor Marcos de Freitas é membro titular da Academia Brasileira desde 1974 e em 2007 recebeu o prêmio Antônio Austrégésilo da Academia Nacional de Medicina por um estudo relacionando a síndrome de Guillain-Barré com a dengue. Em 2010, recebeu o troféu Coruja de Ouro, prêmio máximo da Academia Brasileira de Neurologia, atribuído a um membro a cada 2 anos pela contribuição ao longo da vida ao ensino da neurologia, à ciência e à Academia Brasileira de Neurologia. Para registro, estamos gravando no entardecer do dia 14 de novembro de 2023. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, eu agradeço muito, mas o que foi falado aqui não foi nada mais do que a minha obrigação. Depois que eu entrei no magistério, eu vi que a minha obrigação era ensinar e ajudar aqueles que procuram os hospitais universitários. Então, isso fiz com muito prazer e acho que devia ter feito mais. Mas, infelizmente, nem tudo é possível. Mas eu tenho como dizer o seguinte: eu tenho que ajudar o povo brasileiro. Por quê? Porque, vejam bem, eu fui um privilegiado. Estudei em grupo escolar, fiz o curso ginasial e científico no liceu, que era um colégio estadual. Fiz a faculdade privada, o FRJ. Fiz o mestrado e doutorado nessa mesma universidade. Fui contemplado com a bolsa do CNPq para fazer o pós-doutorado em Londres. Então, eu agradeço tudo isso que eu fiz, eu tenho que retribuir de alguma maneira, não sei como ainda, mas uma das coisas que eu estou retribuindo é como sendo professor voluntário de neurologia no Hospital Universitário Clementino do Fraga Filho, da UFRJ. Eu tenho que fazer alguma coisa para justificar o meu privilégio que a maioria dos brasileiros não tem. Muito obrigado, professor. Professor Péricles, vamos começar a entrevista? Vamos. Boa noite, Omar. Boa noite, Marcos. Prazer enorme estar aqui. Marcos, você foi meu professor no Instituto de Neurologia. Então, antes de mais nada, é uma honra eu poder estar participando dessa entrevista, perguntando coisas relativas à sua vida acadêmica e uma série de outras coisas. Eu li o seu memorial. E nele você diz que não sabe por que fez medicina. Talvez motivado por um tio pediatra. Isso consta lá. Mas a seguir você afirma que teve motivos para fazer neurologia especificamente. Aí eu queria que você falasse um pouquinho de por que você resolveu fazer neurologia. Périx, eu, quando cursava a faculdade, eu frequentei a Santa Casa na enfermaria do professor Clementino Fraga Filho. Fui na quarta e 20ª enfermaria, que eram as mais procuradas pelos estudantes naquela época. E fiquei encantado com a gastroenterologia.
Tanto assim que, depois de 1 ano ou 2 anos naquela enfermaria, eu pretendi fazer gastroenterologia. Mas aí, o nosso curso, na época, o curso de neurologia era dado no Instituto de Neurologia de Olinto, não chamar, mas hoje chama de Olinto Couto. E foi um mês de curso intensivo, de manhã, todas as manhãs nós tínhamos aula. Aí conheci o professor de Olinto Couto. Fiquei encantado. Como ele sabia, como ele mostrava os pacientes, e mostrando que a neurologia era uma especialidade que não era difícil, mas nós tínhamos que mergulhar nela. E fiquei encantado com o Olinto Couto, com o professor Abdo Badim, com o professor Sérgio Novis, e aquilo me fez mudar. Mudar, e assim, na época, não tinha, o internato não era rodízio, a gente escolhia uma área específica para ficar. E eu, então, resolvi ficar 1 ano na neurologia, no Instituto de Neurologia de Olinto Couto, por 1 ano inteiro, de manhã e de tarde. E lá ficava todos os dias, de 8 da manhã às 5 da tarde. Aí foi por isso que eu escolhi a neurologia, e depois lá, então, me encantei mais ainda. Me encantei mais ainda, e por isso que eu escolhi a neurologia. Você pegou a época áurea do Instituto de Neurologia. Você pegou. A época áurea. Época áurea. É, Naquela época, todas as manhãs, nós tínhamos no internato aula de semiologia, uhum, frequentávamos ambulatório, e às uhum, 10 horas da manhã, todos os dias, o professor de Olinto Couto chamava todo mundo para o terceiro andar, onde hum. fazia-se uma sessão com os pacientes que procuravam o Instituto de Neurologia. E naquela época era muito cheio de pacientes, porque era o único lugar lá na Santa Casa e nos servidores, eram os 3 lugares que os pacientes iam. Então, treinava tudo para lá. Então, a gente via muitos pacientes, que as sessões com o professor de Olinto eram muito boas. E porque o professor de Olinto, além de ser um neurologista de primeira linha, ele era também um conhecedor da língua portuguesa e conhecedor da história da neurologia. E sendo discípulo do professor Austragésilo, muita coisa ele falava sobre o professor Austragésilo. E na parte da tarde, a neurologia da Unirio funcionava lá. O Hospital Universitário Gafreguino não tinha serviço de neurologia na época. Então, à tarde, o professor Olinto Couto dava as aulas teóricas e o seu assistente, Fernando Sepúlveda, ministrava as aulas práticas. Então, eu ficava o dia todo dentro da neurologia. E aos sábados, a gente, lá a neurologia é muito privilegiado nas suas acomodações. Então, a gente ficava lá estudando, junto com meus colegas, James Pitágoras e Lupercio Spinelli, a gente ficava estudando anatomia, pegávamos ossos, pegávamos peças, e todos os sábados a gente estudava anatomia. Marcos, você citou o James e o Lupércio. Ah, ainda como estudante, há uma passagem sua em relação a você criar um cineclube. E parece que era você e o James, principalmente. Tinha o Lupercio também, mas era você. Como é que foi isso? O que você fez com o James, um cineclube? Como era isso? Porque eu sempre fui um pouco apaixonado pelas artes, a música e o cinema. E não sei porquê, mas quando eu tinha 5 anos, a minha mãe me colocou para estudar piano, para estudar inglês, e aos 10 anos me deu a coleção de Dostoiévski para ler. Então, eu, eu sempre gostei muito disso. E eh, quando cursava medicina, lá não tinha ainda um conhecimento de cinema. E o professor James, que foi meu colega de turma, ele era um entusiasta pelo cinema e pelo teatro. Então, eu falei, James, por que não fazer um cineclube aqui? E nós resolvemos, então, fazer um cineclube. Todas as semanas, nós passávamos um filme gratuitamente, lá naquele antigo prédio da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, e a gente pegava gratuitamente esses filmes nas embaixadas. Eram os filmes de 16 milímetros que nós mesmos passávamos. Tinha uma máquina na faculdade, e eu, Lupércio e James começamos a passar filmes toda semana para educar os estudantes de medicina em cinema de arte. Mas era muito difícil, porque nem todos conheciam bem.
Então, nós começamos a passar filmes mais simples. Por exemplo, nós começamos a passando o Duelo de Titãs, que era com dois artistas conhecidos, que é Anthony Quinn e Ah, Kirk Kirk Douglas. Douglas. Era um filme que um jogava, corria o cavalo e tal, e eles gostaram. Gostaram, e o James escrevia crítica. Então, um papel que nós dávamos, e era gratuito o cinema, lógico. E Uhum. depois nós passamos Divórcio à Italiana. Divórcio à Italiana, no filme italiano, era uma comédia também muito interessante, do Pietro Germi, um cineasta italiano conhecido, e eles gostaram também. E assim nós fomos aumentando. O fato que, lá para novembro, dezembro, nós já estávamos passando Bergman, passamos a trilogia do Visconti, passamos Antonioni, desculpa, a trilogia do Antonioni, passamos Visconti. Então, nós tivemos prazer de poder educar os estudantes de medicina em cinema, e todos compareciam, era gratuito. Então, eu atribuo mais isso ao meu amigo James Pitágoras. O James era um entusiasta pelo teatro, pelo cinema. Naquela época, os estudantes eram mais politizados, a gente frequentava o cinema, frequentava o teatro. Eu me lembro bem que nós fomos ver, o James e eu, fomos ver Os Pequenos Burgueses, de Gorky, que é uma peça teatral que marcou nome na cidade do Rio de Janeiro. A gente frequentava curso do ISEB. O ISEB era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em Botafogo. Quer dizer, os estudantes eram mais politizados, ligavam mais para a arte. A gente ficava entusiasmado com aquilo. Então, daí, a gente ter fundado o O Cineclube. Cineclube, né, que vocês chamavam, né? Cineclube. Tá certo. Pertencia ao Marcos, Grêmio. tá certo. Adiantando um pouquinho, como já foi dito, você conviveu no Instituto, na época áurea do Instituto, né? O professor Deolindo, o professor Bernardo, etc, etc. Mas, de todos os professores que você conviveu, teve um que ficou muito, muito ligado a você e que parece que impressionou muito a sua vida profissional desde o momento que vocês se conheceram. É o professor Antônio Rodrigues de Mello. Eu queria que, por favor, você contasse um pouquinho como era a sua relação com o professor Antônio Rodrigues de Mello, como é que era isso, como é que vocês lidavam É, um eu, com o outro. eu falo até com uma certa emoção, porque eu nunca vi uma pessoa igual a ele. O professor Melo era um homem que não ligava os bens materiais, era um homem estudioso, era um homem culto. É impressionante como pode existir uma pessoa assim, a bondade que tinha o professor Mello. E ele conhecia a neurologia como ninguém. Como ninguém. Foi membro da Sociedade Francesa de Neurologia, sem nunca ter ido à França. Por quê? Por seus trabalhos. Ele estudou, o primeiro brasileiro a estudar atrofia espinos cerebelares, foi elogiado pelo Molarré. Ele estudou a polioneuropatia amiloidótica familiar de Corinho de Andrade, esse nome familiar dele. Então, ele era muito conhecido. Você vai ver o currículo dele, os trabalhos que ele fez. Mas não é só isso, eu me impressionei mais pela bondade, pela humildade do professor Antônio Rodrigues Mello. Ele ficou meu amigo. Ficou meu amigo. E, além de ser meu mestre, porque a gente tem que ter os mestres, a gente não pode esquecer o que a gente ensinou, o que a gente aprendeu. E aprendi, ele era tão discreto que no seu ambulatório, sem falar com o paciente que estava sendo examinado e mostrado, ele só passava a mão assim nas fasciculações, na atrofia, para quem estava perto olhar, sem dizer o que era, para o paciente não ficar humilhado, o paciente sendo mostrado como aula. Então, ele ensinava, um bom entendedor entendia bem. Uhum. Então, e ele ia na minha casa de vez em quando, porque ele tinha uma parenta aqui em Niterói, que ele visitava de vez em quando. Essa parenta tinha um pai, um marido doente, e ele vinha vê-lo sempre aqui, tinha um quadro demencial, e quando chegava aos domingos, lá para 5 horas da tarde, ele me ligava, e eu pegava ele de carro e trazia aqui para casa. E ficava conversando até meia-noite, 1 hora, sobre doenças, sobre a neurologia brasileira, quem era e quem não era. Ele foi um fervoroso discípulo do professor Austergésio.
Ele acompanhou o professor Austrégésilo até a morte. Todo dia visitava o professor Austrégésilo no seu leito. E, além disso, ele foi logo nomeado professor assistente da UFRJ e fez livre docência com 20 e poucos anos. Precocemente, era um homem que não, eu tento às vezes imitar, mas não consigo, porque com essa sociedade de consumo, hoje, é muito difícil escapar dela. E o professor Melo escapou. Escapou. Não tinha automóvel, não ligava para roupa. É impressionante. Impressionante o homem. E ele, curiosamente, ele lutou na guerra civil que houve na época dos paulistas. Ele lutou ao lado de São Paulo. Ele é fervoroso paulista, ele nasceu em Campinas. Aliás, Campinas tem dois grandes neurologistas da época, o professor Antônio Rio de Mello e o professor Freitas Julião, de Campinas. O professor Freitas Julião, eu tive em Paris uma vez, na Salpêtrière, e primeira vez que eu fui a Paris, conversando com o chefe de serviço lá da Salpêtrière da neurologia, que era, se não me engano, o professor Buge, ele falou assim, tem dois neurologistas conhecidos aqui na França. Freitas Julião, que é chamado, e Demelot, que era o Melo. Freitas Julião esteve na França uns 2 ou 3 anos, foi professor visitante lá em Paris, e eu consegui encontrar os dois uma vez no Instituto de Neurologia, os dois conversando entre eles, eram amigos, então era sabedoria em pessoa. E mais os outros que também conheciam bem a neurologia, o professor Diolindo Couto, Elcio Alvarenga, entendeu? Eram neurologistas de primeira linha. E o professor Melo, ele era muito bom para as pessoas, o neurologista que pedia a ele alguma coisa, ele era muito conhecido, porque a maioria dos acadêmicos da Academia Brasileira de Letras consultava-se com ele, e os políticos também. Então, e ele não ligava para a parte material. Por exemplo, eu chamava o professor Melo, às vezes, para ver um paciente comigo, e ele não dizia quanto era a consulta. Aí eu cobrava e entregava o dinheiro a ele. É difícil encontrar uma pessoa assim. E ele me deu, cada vez que eu ia à sua casa, eu passei a frequentar a casa dele. E cada vez que eu ia lá, ele me dava um livro, me dava revista, e ficou muito meu amigo. Tanto assim que quando ele passou mal do coração, eu falei, professor Melo, se eu passar mal, o senhor me chama, eu moro em Niterói, mas eu pago o carro e venho aqui. Mas, infelizmente, ele nem isso queria. Ele não acordou um dia. Então, foi o grande amigo, o grande mestre que eu tive. Grande mestre. Eu me lembro com muita emoção dele. Muita emoção. Poucas Professor pessoas. Que amigos você tem poucos. Você tem conhecidos, mas amigo. E ele foi meu amigo. Eu tive outros amigos também, mas ele. Eu até escrevi um livro que eu não acabei ainda sobre a biografia dele, que eu acho que as pessoas boas, pessoas que contribuíram com alguma coisa, devem ser reconhecidas mais tarde. Apesar de que eu sempre cito o seguinte: uma vez o Darcy Ribeiro falou o seguinte, daqui a 200 anos, o único brasileiro conhecido vai ser o professor Niemeyer, que tem obras de arquitetura em tudo quanto é país, Nigéria, Argélia, França, Portugal. Aí foram perguntar ao Niemeyer, é verdade que você vai ser o único conhecido daqui a 200 anos? Eu falei assim, daqui a 200 anos, da próxima galáxia, nem eu, nem Mozart. De modo que as coisas ficam entre nós, né? Professor Marcos, é, como era a formação, por exemplo, do professor Melo? Porque era uma época que as residências ainda não tinham, então a formação do neurologista não era como hoje, Não, né? não, não, não. Como É é que diferente. funcionava isso na época? O Depois a gente vai professor falar sobre o Melo, senhor também, o né? professor Melo veio de Campinas. De Campinas, ele veio fazer a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. E lá ele conheceu a neurologia do professor Austrégésilo, que era na Santa Casa, e passou a frequentar a Santa Casa, onde também estava o professor Diolindo, e tornou-se o aluno preferido do professor Austrégésilo. Tanto assim que, logo que ele se formou, ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico próximo ao Rio de Janeiro, que era onde podia ganhar alguma coisa, e o professor Austrégésilo logo chamou para ser assistente. Na época não tinha concurso, e ele foi nomeado professor assistente. Então, ele aí foi galgando, basta dizer,
E ele assinava as revistas mais conhecidas, ele deixou os livros comigo, eu tenho a coleção do Garçam, eu tenho a coleção do Guilhem, tudo isso dele. Eu tenho livros do Austragésio, todos os livros do Austragésio, com dedicatório, tem as teses que ele examinou, ou então que ele assistiu, que foram doadas, e ele sabia tudo, de toda a neurologia brasileira, os bens e a parte ruim também, sabia tudo. E ele, o Austragésio é tão amigo dele, que foi a Campinas visitar a família dele algumas vezes, e ele foi ao sítio do professor Sergésio, que era em Campo Grande, onde o professor Sergésio descansava às vezes. De modo que ele estudou assim, na época era assim, você frequentava e estudava, e tinha a Sociedade de Neurologia do Rio de Janeiro, onde se reuniam os neurologistas, além disso, o professor Melo, junto com o professor Portugal, eles que assinavam as receitas dos neurologistas estrangeiros que vieram morar no Brasil, que não tinham como fazer receita, eles que assinavam. E outra coisa, quando alguém tinha dúvida de neurologia, chamava o professor Melo. Eu me lembro bem que uma vez ele falou comigo que foi ver um grande general na Avenida Atlântica, chamado pelo Dr. Ackermann. E na sala de espera estava ele, o Dr. Ackermann, para dar o diagnóstico, quando o Dr. Ackermann perguntou: Melo, estamos na sala de estar, olha, cristais de ouro, cristais da Boêmia, e ele, assim, outra vez ele me contou que quando o presidente da República, que foi o Costa e Silva, teve o acidente vascular hemorrágico, que ficou hemiplégico e afásico, ele e o professor Niemeyer foram encarregados pelos militares para dar um laudo como estava, se ele podia ficar ou não como presidente. E foram e viram que não era possível. A hemiplégico e afásico, já com algumas semanas, sequelado, e no dia seguinte eles iam dar o laudo para o Brasil. Mas aí o comandante das Forças Armadas ligou para ele: não fala nada. E como não falaram nada, eles ganharam a principal medalha de ouro do Brasil, honra ao mérito. Eu tenho as medalhas dele, olha, ele tem mais de 30 medalhas, medalha Austragésio, ele foi membro da Academia Brasileira de Medicina Militar, entrou para a Academia Nacional de Medicina novo ainda, sem jantar com ninguém, ele foi convidado e entrou. Então, é uma pessoa inigualável, eu não tenho como descrever mais o professor Melo. O professor Sérgio Noviso uma vez contou rapidamente, disse que o professor Melo, no pátio do Instituto, tirou do bolso, ele andava sempre de terno, você lembra disso, né? Ele tirou do bolso da calça um molho de chaves. Aí o Sérgio Noviso se assustou, falou: Melo, mas o que é isso? Eram as chaves das portarias dos prédios dos pacientes que ele ia de noite. E naquela época não tinha esse negócio de tanto assalto aqui no Rio, e ele usava aquela chave para. Era permitido ele entrar no prédio para abrir a portaria lá embaixo para ir ver o paciente à noite. Não, Pérez, quando eu chefiava a neurologia aqui, eu fui jovem, com 25 anos, eu era chefe do serviço de neurologia da UF, que não tinha ninguém para ser chefe, eu era o chefe. Aí nós tínhamos dúvidas, e essas dúvidas, os pacientes que iam lá, eu chamava o professor Melo, aos sábados ele ia lá no nosso hospital e via os pacientes conosco. E depois nós o convidávamos para almoçar em algum restaurante importante. Aliás, até é importante, falei que todo mundo fazia isso. Um neurologista, que eu não vou citar o nome aqui, chamou o professor Melo numa cidade, para um hospital no subúrbio do Rio de Janeiro, para ver alguns doentes também que ele tinha dúvida. Aí, chegando lá, o professor Melo ficou a manhã toda vendo, e era meio-dia, 1 hora, aí esse neurologista falou: professor Melo, vamos comer alguma coisa. Crente que o professor Melo quer almoçar em algum restaurante. Aí pararam no primeiro bar e falaram assim: ó, Melo, é Coca-Cola e sanduíche de mortadela. Esse era o prato
foi servido a ele. Ele A só sabia tudo. oferenda. Ele me contava, ele ficava até 1 hora da madrugada lá em casa, ele e a mulher até ficava meio assim, poxa, eu vou ficar até 1 hora acordado aqui, e preparava alguma coisa para ele, porque tinha gota, né? E era diabético, então a dieta dele é mais rigorosa. Ele preparava alguma coisa para ele comia e ficava contando aquelas novidades, não só do neurologista do Rio de Janeiro, como de São Paulo, do Brasil todo. Ele sabia de tudo. E frequentava aquela época, né? Uma geração antes do professor Mello é o professor Austragésilo, né? Professor Austragésilo, professor Aloysio de Castro. O senhor teve contato com eles? Não, o professor Luiz de Castro, o único contato que eu tive com ele não foi com ele, foi com a foto que o professor Melo me mostrou do enterro dele. O enterro dele parece esse enterro desses artistas hoje em dia, muita gente na Academia Nacional de Medicina. E ele me contava também sobre alguns alunos do professor Austrégésilo. Por exemplo, teve um concorrente do professor Austrégésilo, um concorrente do professor de Olinda, que fez o concurso para titular, que fez uma tese sobre doença de Hallerveld-Spatz. Primeiro caso de Hallerveld-Spatz do Brasil. Um dia eu ia no Congresso Pan-Americano, contei lá com o professor Lange, falei, professor Lange, o professor aqui em São Paulo publicou um caso de Hallerveld-Spatz, mas já tinha tido esse. Falei, não, aquele caso, aí o professor Mello confirmou comigo. Ele criou uma história, pegou um cérebro e pintou o Globus de amarelo. Então, ele sabia das coisas todas. Os Nossa. alunos dele, tinha um aluno dele que frequentava também as sessões, o professor Sorgero era muito inteligente. Ele fazia as sessões de pacientes, mas ele foi eleito deputado federal por Pernambuco. E não ia a Pernambuco, é tão conhecido e foi eleito deputado federal. Então, quando ele era deputado federal, quando não tinha tempo para estudar muito, ele fazia umas sessões e pedia algum assistente dele para fazer uma palestra, para ele ficar atualizado naqueles assuntos que ele não tinha mais tempo de escrever, de fazer. E ele conseguiu para o professor Mello uma bolsa para estudar neurologia nos Estados Unidos. Acho que foi no hospital em Boston, que é o mais conhecido, né? E na época, onde pulavam lá o Danny Brown, depois Adams e Miller Fisher. Então, mas o professor Mello não pôde ir, porque ele ia casar naquela época, e então desistiu de. Aliás, ele não queria viajar também, porque tinha medo de avião. Você vê, ele foi escolhido no Congresso Mundial de Neurologia em Paris. Eu vi a carta, então eu tenho a carta comigo. Ele foi escolhido para ser o primeiro secretário, com tudo pago. E não foi. Ele não viajava, não saía do Rio. A única vez que saiu do Rio foi para São Paulo em um congresso. Ele é Campinas de vez em quando, e no estado do Rio, em algumas cidades, alguns amigos dele. Mas fora isso, ele não ia a congresso nenhum. Nunca foi ao Congresso Brasileiro de Neurologia. Nunca foi. Mas sabia de E, tudo. e como semiólogo, como é que era o exame neurológico dele? Não, semiótica ele não tinha assim uma semiologia bonita de pegar um reflexo, um martelo. Não, a semiologia dele, o martelo era velho, o oftalmoscópio mais velho ainda, entendeu? Mas ele examinava o paciente, examinava aquele olhar de quem está sabendo o que vê, entendeu? Ele Uhum, examinava e dava o diagnóstico. Eu vi muitos uhum. pacientes com ele. Ele é tão não ligado a isso que ele era professor em 20 horas, mas ficava lá 40 horas. E ficava de manhã e de tarde no Instituto de Neurologia. A fila para consultar com ele era enorme, de graça no Instituto de Neurologia. Mais bem políticos, militares, padres, aqueles que não gostam de pagar consulta, né? Iam todos lá no Instituto de Neurologia consultar com o professor Mello. E ele atendia bem todo mundo e era amigo de todo mundo. E Marcos, o professor. Fale, professor. desculpa. Não, fale. Depois eu pergunto, Ilmar. E o professor Deolindo Couto? O senhor fala que ele tinha essas reuniões às 11 horas, mas ele ia nas enfermarias também? Ia. O professor de Olindo era um homem público. Ele chegava às 7h30 no Instituto de Neurologia. E os professores tinham que chegar cedo. Ele cortava o ponto. Ele ia lá em cima, ó, cortava o ponto dos professores. Então, todos tinham que chegar na hora. E ele almoçava lá. Almoçava lá, e às vezes, quando ia ao consultório, que ele nunca ligou muito para consultório particular, ele via de tarde e ficava também lá.
E ele via os doentes e recebia muitos políticos. Ele é muito influente. Ele foi médico do Juscelino Kubitschek, foi médico do governador de Minas Gerais, que era o Magalhães Pinto, e teve um deputado, um senador da Bahia também, que era muito amigo dele. Então, ele era um homem político. Ele foi escolhido para ser ministro da Educação, mas não quis, não quis, não quis. E tanto assim que o prédio da Academia Nacional de Medicina, aquele terreno, ele conseguiu junto ao presidente Kubitschek. E a sede do Instituto de Neurologia é a mesma coisa. Ele tem um prestígio muito grande. Ele nomeava quem ele quisesse, nomeava quem ele quisesse. Mas ele tinha um grande defeito, não defeito de doença, não, porque parece que ele tinha doença de Gisela-Tourette, né? Ele tinha uns tiques toda hora, e ele acompanhado por uma enfermeira chamada Nair. A Nair, onde ele ia, a Nair ia junto. E tinha uma bandeja, a Nair tinha uma bandeja, tinha óleo, tinha aqueles óleos que a gente cheira, né? E ele, quando ele via alguém assim, ou então dava a mão a alguém, ele pegava, lavava a mão no álcool, cheirava e continuava com ela ao lado dele com aquela bandeja. Curiosamente, quando ele dava aula, ele não tinha tique, não tinha tique. Mas depois ele ia atrás do quadro negro, aí fazia os tiques que tinha que ele economizou. Então, ele era um grande homem, chamou muitos cientistas para ir ao Instituto de Neurologia, o professor Gassan, aquele que ganhou o prêmio Nobel em Portugal, o Egas Egas, Muniz, Egas Muniz, né? o Jusse, que era da Alemanha, do Max Planck. Então, muita gente visitou o Instituto de Neurologia. Então, ele conhecia muito a neurologia, mas ele era difícil, uma pessoa que não podia se aproximar muito. Ele não dava muito valor aos jovens, entendeu? Ele chamava os jovens, vem cá. E os professores também, ele chamava, e ele é muito rigoroso. Nas sessões que ele dava aula de graduação, todos os assistentes tinham que estar sentados na frente, todo vestido de branco, sapato e meia branca. E os alunos lá atrás. Se o aluno espreguiçava na cadeira, ele dava uma bengalada, aquele vara de aula, né? E é muito rigoroso. E a gente tinha até medo de chegar perto dele, porque quando se apresentava um caso na sessão, se você fizesse algum erro gramatical, ele chamava atenção. Chamava atenção. Você, e às vezes o primeiro residente chegava lá, quando o residente iniciava, e falava assim: você, que é o novo residente, não vai começar a desasnar? Aí o residente ficava logo chateado. Uma vez, um professor estava dando aula, todo de branco, mas sapato preto, e cheio de aluno perto. Chegou assim: você não vai trocar seu casco, não? Nossa. Ele tinha as brincadeiras. Uma vez ele pegou minha blusa branca, era frio, estava com a blusa de lã branca por cima do meu jaleco, e falou: em qual feira comprou? É. Então, Mas, é brincadeira. A gente sabe que é brincadeira. Ele era uma boa pessoa, uma boa é, pessoa. Mas, às vezes, as pessoas não suportam muito, né? Tem pessoas que se incomodam e aí saíram de lá na tecnologia. Muitos saíram por causa disso. No você. trato, no trato Oi? com os pacientes. Ele, Olha, mais ou menos. O prato que os traz paciente era bom, mas ele gostava, às vezes, de brincar com os pacientes na sessão. Uma vez chegou uma paciente lá chamada Deolinda. Falei: como? Você não pode usar esse nome, isso não é meu. Então, ele às vezes tinha essas coisas assim, as brincadeiras. Tem as brincadeiras dele, eu compreendo. Diz ele que o professor Stregés era assim também. O professor Stregés Uhum. tinha um assistente dele, que eu não vou citar o nome, mas que não aprendia muito, tinha dificuldade de aprender. Então, ele tinha uma colher de pau, e na sessão ele dava uma colher de pau na cabeça para ver se aprende, rapaz, vê se aprende. Isso foi o É, Melo que me contou, né? Porque eu não conhecia o professor Stregésio. Mas o é. professor Melo conhecia muito, eu fui amigo dele, então me contava essas coisas todas do professor Stregésio. E ele também era muito dado a, a, a gostar de mulheres bonitas, ou mesmo qualquer uma. Uma vez o professor Melo e o professor Stregésio foram a Campos dar uma aula, foi convidaram para ir a Campos, aí chegaram lá, tinha uma banda que os recebeu em um carro, aí colocaram num carro com o motorista. Diz o professor Melo, o professor Melo e ele, que ele perguntou ao motorista: onde é a zona aqui? Ele fez. A gente conta essas coisas porque já morreu, e são coisas que ficam, né? Ficam. A gente vai gravando essas pequenas coisas.
e que marcaram a história. Marcos, você, nessa mesma época, você acompanhou o oposto da não semiologia, que era o Álvaro. Álvaro Lima Costa. Você acompanhou ele, o Álvaro fazia ambulatório e tinha um folclore em relação à postura, às coisas como ele se conduzia, etc., muito grande. Você chegou a ver o Não, eu Álvaro? cheguei a ver algumas coisas, que quando eu entrei na futurologia, o Álvaro não estava mais lá. Ele estava no hospital Moncorvo Filho. Ele foi É, lotado lá, porque graças à inimizade, porque o Álvaro é muito sério, viu? Muito sério também. Olha, é outro. Eu não convivi muito com ele, mas pelo que eu vi do Álvaro, um homem bom, um homem sério, estudioso, escrevia bem. Eu me lembro bem que uma vez no ambulatório, o paciente chegou, ele falou: sentai-vos e contai a sua história, assim que ele falava. e, e ele escrevia muito bem também, escrevia com a letra característica dele, mas ele tem umas coisas curiosas. Ele estava ligado ainda à literatura brasileira antiga, ele não aceitava Guimarães Rosa, não aceitava os novos escritores, hoje tidos como os maiores brasileiros. Ele gostava, igual de Olinda, ele gostava de Camilo Castelo Branco, teve o Amor de Perdição, Amor de Salvação, aqueles escritores mais antigos. Uma vez eu falei com o Álvaro, eu vou para a Inglaterra fazer um estágio lá com o professor Thomas. Ele falou: para quê? Para quê? Aqui no Brasil você tem que usar o martelo. O martelo não precisa ir para Londres, não. Realmente, algumas pessoas vão para fora e desaprendem, né? Desaprendem. uhum. Mas o Álvaro, eu gostava muito do Álvaro. Veja bem, o Álvaro é um homem inteligente, dedicado à família. Se algum assistente, se algum neurologista separasse da esposa, ele já falava: olha, está errado, você tem que ficar com ela. Ele não aceitava nada, nada moderno, nada. Mas Uhum. ele era um sábio também. Ele fez 2 livros-docências, fez docência no Paraná, docência em Minas Gerais, três docência na UFRJ. Uhum. Livre É, docente. É. escrevia muito também, escreveu muitos trabalhos. Por exemplo, ele chamou a síndrome de Caldequina, ele chamava de hipuropatia. Uhum. Hipuropatia, aquele hipo de cavalo, né? De É. cauda de cavalo. Hipuropatia. Era a síndrome de Caldequina. Você coloca no seu memorial que dois neurologistas, um nacional, que já conversamos até bastante sobre ele, que é o Antônio Rodrigues de Mello, e um estrangeiro, Dois representado estrangeiros. quantos? Dois estrangeiros. Dois estrangeiros. Dois que foram. Olha, Franceses, ambos franceses? não. Um Não. marcaram a minha vida. Eu admiro muito Isso. esses dois. Felizmente, eu dei sorte, porque a professora Leila Kibeli fez doutorado em Londres e fez em nervo periférico, em neuropatologia de nervo periférico, por 2, 3 anos. E na sua banca estava o pai das neuropatias periféricas, que foi o professor P.K. Thomas. Aí eu pedi para Ah, ela: Leila, eu quero fazer um estágio com ele. A Leila mandou uma carta e ele me aceitou. Olha, que homem! Também, ele era ser, a rainha colocou a espada no ombro dele. Ele não gostava de falar isso. Primeiro dia eu cheguei lá, professor Thomas. No, Piquet, Thomas, professor não. Piquet is my name. Aí perguntou o seguinte, falou comigo o seguinte: quando é que o espanhol vai ser a língua oficial dos Estados Unidos? O inglês tem mania de criticar um pouco o americano, né? uhum. E ele fica, o professor Thomas, veja bem como ele chegava às 7h30 no hospital, uma vez por semana ele fazia biópsia de nervo nessa hora, de lá ele ia fazer eletromiografia, no intervalo do almoço ele fazia experiência em coelhos, em ratos, cortava o ciático para ver como é que crescia o nervo. À tarde, ele fazia ambulatório de neuropatias periféricas de causa desconhecida. Era um homem fabuloso. E ele Boa. estudou neurologia com Danny Brown, estudou patologia com Santiago de Ramon e Carral. Uh, Eletromiografia ele fazia eletromiografia, fazia eletromiografia. Era um homem simples. Uma vez ele veio aqui ao Rio de Janeiro e eu levei para conhecer o Rio de Janeiro e tal. E chegando lá numa praia da Barra, ele tirou o calção em frente de todo mundo, ele tirou a roupa, colocou um calção e foi para o mar. E aí eu chamei para ver aqui em casa,
e tinha maracujá, te deu umas frutas, minha mulher preparou umas frutas para ele. Ele não queria o suco, não, ele pegou o maracujá e chupava o maracujá, e estava In cheio natura. de areia, todo cheio de areia. Falei, professor, Tom, você não quer tomar um banho aqui, não? Está muito quente, não tinha ar-condicionado na época. E ele falou, não, não, eu vou assim mesmo. Aí eu levei para ele pegar o avião de areia, e ele não conhecia muita medicina. Vai dizer você que ele foi editor do Brain durante muitos anos. Eu perguntei, professor Thomas, qual é a recusa do Brain de artigos? Falou, 75% são recusados. E a maioria dos Estados Unidos. Eles querem publicar em outras 2 ou 3 revistas e muitas vezes falsificam dados. Então, a maioria que eu recebo é disso. E eu comunicava com ele, mandava todo ano o cartão de Natal, ele mandava para mim também, e fizemos uma amizade boa. O que impressionava também é que ele andava nos corredores do hospital, era o Royal Free Hospital, onde ele tinha um serviço, que ele era o chefe de serviço. E cheio de alunos, cheio de interno, residente, fellow, eram 3 ou 4, tinha uma indiana, tinha uma da Austrália, entendeu? Fabuloso, fabuloso. Ele, uma vez eu estava no ambulatório assistindo um caso, era um caso de síndrome da caldequina. E sem falar nada, ele falou assim, ó, síndrome da caldequina no Brasil tem que pensar em citosomose. Quer dizer, ele sabia. E quando ele veio aqui uma vez, aqui no Rio, ele perguntou assim, qual é a nota do Brasil que tem o Carlos Chagas? Não sei se era Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz. Eu já sabia que um desses dois tinha uma nota que tinha fotografia deles. É muito inteligente. E quando eu passei de carro em frente ao Pão de Açúcar, ele me dissecou toda a árvore, toda a composição do Pão de Açúcar. É uma cultura grande. Ele gostava muito de música japonesa, música contemporânea japonesa. Então, a mulher dele, que na época, Anita Harding, me contou que ele tinha um disco espalhado em tudo quanto é canto de música contemporânea japonesa. Não, fabuloso. E o outro estrangeiro que eu conheci foi Esse depois francês. desse estágio lá com o professor Thomas. Eu perguntei, professor Thomas, quem é o neurologista que o senhor conhece de Paris? Faz o melhor que tem lá é o professor Said. E o Hamilton Barreira, tinha estado com ele, mandou uma carta para ele me recomendando. E eu fui lá. Fui lá para o Said, olha, me recebeu muito bem, ficamos amigos, e ele, o professor Said, era muito bom em ver lâmina. De manhã ele era clínico, de tarde ele era patologista. Ele fazia as biópsias, tal, mas ele que via, tinha até microscópio eletrônico no serviço dele. Então eu aprendi muito com ele, muito. Graças a ele, eu aprendi, ficou meu amigo. Até hoje a gente comunica e ele me convidou para escrever capítulo de livro, artigos, e até ele é vivo ainda, 83 anos, e mora em Paris sozinho, no apartamento. Eu fui visitá-lo há pouco tempo. Mas esse é meu amigo, que amigo você tem pouco. Ele eu considero amigo, que manda e-mail, conversamos, entendeu? E é muito. Essas três pessoas marcaram a minha vida. Professor Marcos, o professor Said é salpetrière ou obstetre? Na Bicete, o professor Said, ele sucedeu ao Laplace, não é? Isso não, ele sucedeu aí. E ele que fazia nervo periférico também. E ele ficou lá muito tempo, mas acontece que o professor Said era da Argélia. E os parisienses não gostam muito de argelino. Eles tinham Pied Noir, pé negro. Então, eles não gostavam muito dele. Tanto assim que a sociedade europeia, que antigamente a Europa não tinha assim, uma sociedade europeia, cada país tinha a sua. Então, Piquet Thomas, Anita Harding e o Steck da Suíça fundaram a ENS, European Neurological Society, que de 2 em 2 anos tinha um congresso em algumas cidades da Europa, e depois era de ano em ano. E o Said era o secretário-geral permanente, e o Steck era o tesoureiro. Inclusive, ficou tão meu amigo que o meu filho queria fazer uma residência, um fellow, em doença vascular com o professor lá em Lausanne, Boguslavski, que Lausanne, era em o melhor na Lausanne. época. Aí eu encontrei com o Boguslav no congresso em Nice, que o professor da Europa, que o professor Said organizava, e perguntei a ele se pode. Ele falou assim, mas não tem bolsa. Não tem bolsa. Eu falei, Said, aqui a Sociedade Europeia dá bolsa para
um ou dois por ano para frequentar algum serviço, mas ele falou, só para europeu, tem que fazer um projeto de trabalho. Aí eu falei, mas meu filho queria vir, não, pode deixar. Aí ele fez um projeto, ficou lá um ano, estudando com o Boguslawski. Então, você vê que eu devo muito a ele. Devo muito. Então, assim que quando ele veio aqui no Brasil, nós fomos. A primeira coisa que ele queria ver aqui era ir a Ouro Preto. Ele queria conhecer a cidade histórica de Minas. Nós fomos a Ouro Preto. Ele foi encantado com a cidade, entendeu? Ele gostou muito. E de vez em quando ele vinha aqui. Então, assim que a Márcia Márcio Odson Cruz, Pode. e eu colocamos ele como membro honorário da Academia Brasileira de Neurologia. Presidimos, senão eu via 3 ou 4 congressos aqui no Brasil, e já falava até português. Quando eu vou à França, quando eu chamo para jantar comigo, ele me convidou várias vezes para jantar com ele, então a gente janta de vez em quando, conversa as coisas, tem que conversar, ele sabia, ele conhece todo mundo também. Agora, ele também ele não poupa os outros neurologistas franceses, não. Ele fala mal, fala mal. Porque, mas esse aí é bom lá no Tassopetré. Eu falei, não, nada, ele não é professor. O outro, que era de Marsella, que escrevia muito, eu falei, esse aí não sabe nada, é reumatologista. Um outro que foi no congresso falar, falei, esse aí só vai para o laboratório. Ele não poupa ninguém, não. Se a pessoa critica, não vai mal. Um outro que fazia sono, falou assim, esse aí é de gabinete, ele não examina doente. Nossa. E como é que eram as visitas no Royal Free? O Era Royal tipo, Free, as visitas eram feitas pelo professor Thomas. Ele passava na enfermaria. Eu me lembro uma vez, tinha um paciente com um Guillain-Barré e o residente fazia plasmaférese. Era o Miller Fischer. O residente fazia plasmaférese. Ele visitava os pacientes. Mas a visita mesmo boa era o professor Said. Toda segunda-feira, ele começava às 9 horas, acabava meio-dia. Ele, um outro assistente dele, todos os residentes, internos, fellow, assistente social, a nutricionista, e ele falava assim, ó, ele conhecia os doentes pelo nome. Ele ia aos domingos, ele ia também, não recebia para isso não, porque ele sabe que o salário é fixo. E ia aos domingos para ver se estava funcionando bem. E cada enfermaria tinha 2 ou 3 pacientes, sabia os nomes, e, e perguntava. Uma vez eu me lembro bem que tinha um paciente com amiloidose, e eu fui fazer, o professor saiu, deixa eu palpar os nervos dele. Aí eu palpei, aí perguntou ao residente, o que ele está fazendo? Ele falou, está vendo a veia. Lá eles não sabem palpar nervos periféricos. Então, a visita dele era ótima. Ela fiquei falando, ó, isso aí tem que fazer dieta tal. A nutricionista já escrevia a dieta dele. Era uma visita em cheio. Achei Uhum. muito e boa. no Obstetre ele cuidava de todos os pacientes ou só da neuropatia periférica? Não todos. Aqui a enfermaria tem 60 leitos. Eles chamam de sala, né? Sala Babinski, salas que dá o nome dos principais neurologistas franceses. E ele via todos os doentes. Em ambulatório que ele fazia só de neuropatia periférica. À tarde ele fazia um ambulatório, mas só de neuropatia, mas os doentes de enfermaria via todos. Ele tem um conhecimento grande, que fez residência na Salpêtrière. Na época era o professor Budan, não era antigo, antes do Budan, foi um neurologista que veio aqui no Brasil uns tempos. Então ele tem um conhecimento bem, fez residência, foi bem, e foi professor, porque lá tem política, mas não é igual aqui não. Lá a política, chefe tem que ser bom mesmo, né? Agora, Uhum. quando sai, acontece o seguinte, isso é comum na França. O mestre dele foi um professor que foi dos primeiros a fazer botox, ele fazia com álcool para tentar melhorar espasmo facial e tal. Ele, quando saiu, os que entraram não deixaram ele ficar. Ele foi para outro hospital. E o pessoal saiu, quando saiu, ele queria ficar lá, voltou, a porta estava. Quando ele entrou ia entrar na sala, estava fechado com um cadeado. Não deixaram mais ele entrar. Quer dizer, o que entra não quer ser ofuscado pelo que saiu. Isso é comum na Europa. Não sei se outras cidades são assim, mas lá é assim. Lá é assim. É, Aqui também é Eu, um pouco assim também. eu queria voltar um pouquinho atrás, né? O senhor falou do professor Delino Couto, do professor Melo, mas o senhor cita também que o professor Abdo Badim foi Bom, importante no ensino é, da semiologia para o senhor. Rápido Badin tem outro indivíduo que eu gostei muito. Ele chegava às 7h30 no ambulatório, colocava o material de exame, todos martelo, diapasão em cima da mesa, aí começava a entrar os pacientes. Ele ensinava, o ambulatório ele ficava cheio. O professor Deolino não atendia ambulatório, quem atendia era o assistente dele, inclusive o Badin.
E o Badim me ensinou muito, mas o Badim era muito sério, honesto, mas ele tinha 5 filhas. E não dava para viver no Rio de Janeiro com 5 filhas, com um emprego só. A clientela era dividida entre os grandes da época, né? Não tinha cliente quase. Então ele foi para Goiânia, onde se fez lá em Goiânia, mas infelizmente morreu cedo de hepatopatia, não sei qual foi a lesão hepática que ele teve, mas o Badinha era muito bom. Se ele ficasse no Rio de Janeiro, ele ia estar lá em cima. Ele passou de auxiliar de ensino para professor assistente e, e o professor Dionísio Gomes mexia muito com ele quando ele ia relatar um caso. Ele falava, tem assim, ela tem, é. Ele falou assim, se eu continuar a falar assim, o senhor nunca vai passar em prova de livre docência. Você criticava as coisas, né? E era muito amigo dele, é muito amigo, mas ele teve que ir para fora porque 5 filhas, mulheres, né? Marcos, eu Não é acho que fácil de ter ele faleceu de leucemia. leucemia, né? Ele era muito amigo do Álvaro, e o É, Álvaro muito amigo. É, o Álvaro, ele adorava o Álvaro. é Adorava o Álvaro. Era muito amigo. E o Álvaro ensinou semiologia para ele, para entendeu? ele. Então, Os ele e o Álvaro escreveram um livro juntos. Eu não estou lembrando muito. colóquios Colóquio filológico. filológicos. Colóquio filológico. É bem do É, Álvaro. é. E o Badim, percebe, o Badim, ele era o melhor ali embaixo, no ambulatório. Mas o pessoal sabe que o meio acadêmico não é fácil, não. O meio É acadêmico, duro. e cada um professor tinha um ambulatório. Mas o dele era mais completo e tinha mais gente, os internos todos queriam ficar com ele, os outros vazios. Aí o pessoal ficava de olho, né? Não, o Uhum. Badinho, chega. Mas ele, quem ensinava, né? Quem Aham. ensinava bem. Foi meu É, amigo também. Eu fiz assim que o congresso em Goiânia, primeiro congresso em Goiânia, eu era novo ainda. Ele me chamou para fazer uma palestra. Eu, Badinho, eu sou novo ainda, Badinho. Não chama, não. Eu me não me convidou para chama, dar não. palestra, né? Marco, você me contou há algum tempo atrás uma história, porque você já foi chamado para falar em congressos e simpósios, tanto no Brasil como no exterior. E você, uma vez, foi chamado para fazer uma conferência em Portugal. O professor pediu que você escolhesse o tema. Aí você disse: Olha, eu tenho um bom material de neuropatia por hanseníase. Isso, Eu gostaria de apresentar. Aí o professor mesmo disse: Olha, mas hanseníase talvez não seja muito útil, porque isso não tem em Portugal há muito tempo. E aí trocou, talvez por Guillain-Barré, não sei. isso. Não, tem uns 30 anos. Foi o seguinte, nós fomos, Oswaldo e eu, com bolsa do CNPq, nós fomos visitar o serviço da professora Maria João Saraiva no Porto, onde Uhum. ela fazia amiloidose. Aliás, quem fazia ambulatório não era ela. Ela tinha um laboratório de amiloidose muito, muito cheio, muito bem montado, e até que nós chegamos lá, a mãe dela tinha morrido. Nós fomos até o enterro da mãe dela. E aí, quando nós falamos que ia lá, o professor-chefe do serviço convidou-nos para fazer uma palestra. Eu falar sobre o quê? Falar sobre rancenias, que eu tenho aqui uma casuística grande. Aí mandou uma carta dizendo que não tinha rancenias em Portugal, para eu mandar outro assunto. Então, fala sobre quem neuropatia periférica, Guillain-Barré. E o Oswaldo falou sobre CIDP, o PDC. Bom, aí falei lá sobre isso. Aí depois nós fomos visitar o serviço de Lisboa. Aquele Porto a Lisboa, você vai de carro, é rápido. Fomos no Hospital Santa Maria, onde o serviço lá de neurologia tinha um chefe cujo nome não lembro, mas o grande nome lá na época era quem fazia vascular cerebral. Mas nós fomos visitar e lá, sabendo que a gente foi fazer neuropatia periférica, mostraram um caso que eu não sabia o que era de uma paciente angolana, de Angola, que tinha uma dormência no braço, na perna, e examinando, ela tinha anestesia, palpâneo espessado, falei, isso deve ser hanseníase. E realmente era hanseníase. Aí, um dia, eu falei com o professor Said, o professor aí de Porto falou que não tem hanseníase em Portugal, mas eu falei assim, Marcos, tem sim. Em Coimbra tem muito, mas não gostam de falar, escondem. Entendeu? Hum, E ao contrário, ocorreu que um grande amigo que eu tive foi o professor Steck, na Basileia. O professor Steck ele é especializado em anticorpos em neuropatias periféricas. Ele que estudou a, a gamopatia monoclonal por IgG anti-MAG, e que foi um dos primeiros a estudar rituximab.
E ele me convidou para fazer uma palestra lá sobre hanseníase. Eu falei, mas ele falou, ó, aqui na Suíça temos 2 ou 3 casos por ano e são imigrantes. Mas eu fiz a palestra, treinei o inglês, porque eu tenho um pouco de dificuldade de falar inglês. Eu entendo, leio, mas para falar, francês para a gente é melhor. Eu treinei 3 meses, fiquei treinando a minha palestra lá em inglês e saí bem. Aí, quando Hum. acabou a palestra, eu fui até a sala dele, ele me deu um envelope. 300 euros. Falei, professor, você não convidou para falar aqui, o senhor está pagando meu hotel, tudo isso? Eu, não, mas aqui a gente costuma pagar. A gente veio a palestra aqui, você vai receber. Aí depois nós fomos de carro até Lausanne, no Congresso Europeu de Neurologia, onde o Boguslav, que era para ser o presidente, não foi que estava preso. Está O preso. Boguslav estava preso porque ele era um amante de arte, ele tinha Isso. mania de quadros. Então, a verba que ele recebia dos laboratórios para fazer pesquisa, ele comprava obra de arte. É, Sabia disso? E sabia. aí o jornal lá foi esmiuçar a vida dele. O pai dele, que era de Paris, uma vez roubou um quadro do Louvre e alegou que ia modificar o quadro do Louvre. Mas o Goulart é muito bom, hein? Olha, ele tinha esse vício, mas Ele até é, hoje, mas ele perdeu todos os cargos. Perdeu todos os cargos dele. Não tem mais cargo, não. Só ele é bom em particular, agora história, faculdade. história da neurologia, ele também é muito competente. Ah, o Gabriel foi convidado para escrever um livro dele sobre Machado de Assis. Olha, Aí eu li um dia que Machado de Assis, né, apesar de não contar nunca no seu livro, nunca teve epilético, né? Mas tem um português, um francês, que estudou Machado de Assis, falou que tem no livro dele, uma vez ele viu um epilético dando uma crise, só isso, mais nada. Aliás, o professor Melo falou comigo, esse é sabido de todo mundo, ele falou comigo que aquele livro do Machado de Assis, o Quincas Borba, o Rubião, teve uhum. parecia geral progressivo, ele foi demenciando, demenciando, na época chamava, não sabia ainda, né, mas deve ter sido a paralisia geral progressiva. Uhum. É, fale uma. Quando, quando o senhor foi para o Porto, o Corinthians de Andrade ainda era vivo ou não? Eu fui visitar o Cândido de Andrade, nós fomos junto com a Maria João, né, na casinha, mas estava cego, não estava lúcido, estava deitado numa cadeira, cego, e estava lúcido, teve uma beleza conhecer, porque nós fomos ao Porto, né, e ele morava no Porto, né. A Maria João Saraiva, ela não ganhou o prêmio Nobel, que era mulher, porque ela que descobriu o MET-30, né? A MET-30. Mas, na época, as mulheres, hoje está mudando um pouco, né? As mulheres não eram premiadas quase, né? Mas eram as figuras também muito importantes. E eu acho que ela já morreu ou está aposentada, e ela era muito boa. Mas eu me lembro que uma vez eu estava lá com ela no serviço dela, aí o professor Vital, que é de Bordeaux, eu fui visitar o serviço dele em Bordeaux, fiquei 15 dias lá no serviço dele. Ele fazia microscopia eletrônica de nervo periférico. O único livro escrito em nervo periférico, microscopia eletrônica, é dele, em inglês. Mas eu falei, mas quem vai comprar? Ninguém vai comprar um livro com eletrônico e nervo periférico. Né? Mas ele me deu um livro dele. E o Vital está telefonando para ela para saber sobre a amiloidose, perguntando se podia vir uma lâmina para ele, que devia ser amiloidose. Quer dizer, ela conhecia muito mesmo a amiloidose. E é muito, muito simples a Maria João Saraiva, como todo indivíduo importante, né? Mas não ligado aos bens materiais. Porque, de vez em quando, eu vejo um brasileiro entrevistado em alguma dessas redes de televisão, e a maioria deles com terno, gravata, uma caneta Montblanc, atrás um microscópio, cheio de livro atrás, e você via um prêmio Nobel entrevistado, tá de Gariban, falando à vontade, a simplicidade. O professor Melo falava, as pessoas devem tomar de vez em quando umas lições de humildade. E tem Uhum. muito indivíduo que de queixo para cima, né? Marcos, por falar em mulheres e tal, você me contou uma vez que no Congresso Mundial de Neurofisiologia, que foi aqui no Rio, no intervalo, ou seja, no cafezinho, você conversou com uma senhora que fazia uma biópsia diferente da biópsia do sural. E dessa conversa resultou algumas coisas muito positivas, por trabalhos publicados e conduta, e você mudou a conduta. Como é que
foi isso? Para Isso biópsia? aí, que a hanseníase é uma doença que existe muito no Brasil ainda, né? Inclusive a forma neural pura. E eu me interessava muito por ela. Aí esse congresso é de neurofisiologia. Foi aí que o professor Thomas foi também, que eu peguei ele para dar uns passeios. E tinha uma indiana. E no intervalo eu falei com ela, mas vocês têm tanta hanseníase, paralisia do nervo unário isolada, como é que vocês fazem para saber se é hanseníase ou não? Eu falei, faz uma biópsia aqui no dorso da mão. Mas nunca publicamos isso. Então, o que eu fiz? Eu entendia muito hanseníase, mas a maior parte da paralisia do ulnar não é hanseníase, é o entrapment, é a compressão né, do nervo aqui. Então, eu peguei os pacientes lá no Dom Pedro, que tinham paralisia do nervo ulnar, que eu achava que era hanseníase, peguei o entrapment também, mas todos eles assinaram um termo de compromisso, e fazia biópsia aqui. Fiz biópsia aqui, até o meu corte era assim, era um corte longitudinal. Aí eu vi que o paciente com hanseníase tinha infiltrado inflamatório, às vezes tinha até bacilo. Tinha células que às vezes era granuloma. Então fazia o diagnóstico entre a paralisia do ulnar pela hanseníase e o entrapment. Eu podia saber se era hanseníase ou não. Porque tem uma médica em São Paulo que fez uma tese que era fazer biópsia aqui no cotovelo. Aí pegava só o perineuro, mas perigoso, você pegar a parte motora, aí paralisa mais o nervo ainda. Né? Aí, depois disso, uma neurologista em Ribeirão Preto fez biópsia em cadáver para ver como é que era o nervo. Depois, uma outra fez eletromiografia desse nervo, até apresentou no Congresso Europeu. Mas aí eu fiz esse trabalho e publiquei a primeira vez, e o professor Said até quando citava esse trabalho, o professor Thomas também uma vez falou, você que fez essa biópsia aqui. E depois disso, eu passei a ver o seguinte, ultrassom começou a aparecer ultrassom. Aí eu conversei com a professora lá na UF, de radiologia, e ela fazia muito ultrassom, mas não fazia de nervo, você treina a fazer do ulnar. E vamos ver os pacientes que têm ressenias e que têm o entrapment. Aí ela fez, e do entrapment, o espessamento era só na goteira. Já na rancenia, você subia mais 10 centímetros, tinha lá também. Então eu apresentei esse trabalho no Congresso de Seattle, e foi para o highlight. Foi para o highlight. Eles gostaram desse trabalho porque eu sempre me interessei. Agora eu tenho um projeto que tem que ter um residente para fazer, que é o seguinte: pegar os pacientes só com lesão cutânea, sem nada no nervo, virgem de tratamento, e fazer ultrassonografia de nervos para ver se tem algum espessamento. Porque se tiver espessamento, uma vez nós fomos convidados, foi o Wilson Marques, foi o lá de lá de Bauru, e fomos convidados para um congresso patrocinado pela ONU em Amsterdã. Esse congresso em Amsterdã foi para definir a neuropatia periférica da Hanseníase, neuropatia pura, aquele que não tem lesão cutânea. E ficamos lá 3 dias discutindo, e quem estudou mais isso na Holanda, ele achou que tinha que ter um método de se fazer um diagnóstico precoce para associar corticoide ao esquema tríplice, para evitar a lesão do nervo. Mas a eletromiografia, no interior do Brasil, quem vai fazer? Então, eu passei a preocupar com isso. Aliás, uma coisa que eu tenho que contar a você, que é importante, isso foi patrocinado pela ONU, Organização Mundial de Saúde, pagou para todo mundo. E nesse hotel, que era um pouco afastado de Amsterdã, tinham 2 pavilhões. Um pavilhão de 4 estrelas e um pavilhão de 3 estrelas. 4 estrelas ficaram os europeus e os americanos. Agora, os africanos, os asiáticos, os brasileiros, ficamos no 3 estrelas, que era um quarto péssimo. Mas você vê que até a OMS tem a sua segregação também, né? Isso existe, OMS. né? Então, agora eu estou querendo um residente para fazer o seguinte, pegar esses pacientes e fazer ultrassom. Se Uhum. tiver lesão de nervo, já começar a tratar junto com corticoide e comparar com aqueles que não usaram corticoide. Mas é difícil pegar alguém que, primeiro, a dermatologia que atende esse caso nem sempre é favorável, nem sempre atende bem a gente, né? Eles são muito fechados. Mas eu consegui quebrar a barreira. Agora tem que ter um residente, alguém que possa fazer, que eu não tenho idade mais de ficar vasculhando ambulatório de dermatologia, né? Mas é muito difícil encontrar alguém que queira fazer esse trabalho. Tá certo. Porque, às vezes, veja bem, a gente publica muita coisa, mas, na realidade, pode jogar tudo fora. 2 ou 3 trabalhos. Isso as pessoas estrangeiras falavam também, falavam o seguinte, dos 10 trabalhos que você publica, um é bom, o resto não serve, porque você, na realidade, você tem que criar
descrever, você tem que, em vez de descrever, você tem que descobrir. Isso que é importante. Então, o que eu publiquei aí de ametrofia espinhal, ametrofia distal, monomérgia distal, essas coisas mais, já foi descrito. Eu só peguei uma casuística e mostrei. Agora, ranceníase, não. Esse é um trabalho original. Esse eu criei. Entendeu? Esse eu posso dizer que esse eu criei. Dois ou três só. Um outro foi do líquor de Guillain-Barré. Nós pegamos a Márcia, que fazia líquor lá no serviço de líquor aqui do Rio de Janeiro, combinamos ela pegar os líquidos de Guillain-Barré daquele ano que tinha epidemia de dengue. Então, muitos indivíduos que não tiveram dengue tiveram a forma subclínica. O anticorpo estava positivo no líquor. Foi esse prêmio que nos deu, foi esse trabalho que nos deu o prêmio Estragés, que foi uma criação. Isso foi uma criação também. Mas o resto não, o resto não pode jogar fora, mas não tem nenhuma importância. Perfeito. Uh, Fale. não, eu queria sair um pouquinho desse braço dessa conversa ótima e dizer para você o seguinte: aspecto familiar seu. Sua esposa é professora de espanhol, se eu não me engano, e Espanhol português? e português. É espanhola, ela é espanhola. Ah, ela é espanhola. Espanhola, Então, ela é professora. espanhóis, a maioria do pessoal da Galícia, na época, era muito pobre, vinha para o Brasil ou para a Argentina. Então, assim que uma vez eu contei um argentino que veio aqui fazer uma palestra, falou, em Buenos Aires tem mais galego do que portenhos. E tanto da Galícia, então, eles vieram para cá. Ela veio com 3 anos de idade, entendeu? Mas hoje tem a nacionalidade brasileira. E já fomos à Galícia uma vez, conhecer a família lá na Galícia. Vocês tiveram 3 filhos, o Três. Gabriel, a Andréia e a Marcela, todos da área médica, não é isso? Todos os Isso. 3, né? E você conta que eles optaram por fazer área médica, são áreas distintas, mais ou menos, né? Um é o neurologista, que é o Gabriel, a Marcela parece que faz neurologia infantil, Infantil. Isso. e a Andréia, neurofisiologia. Mas não é isso? Faz Isso. neurologia e tal. E que não foi por influência sua. Não, 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 não. Eu nem queria, porque, veja bem, você se acha responsável. Eu não queria ser responsável, eu queria que cada um fizesse sua profissão e se virasse por conta própria. E eles se viraram. Viraram. A única que não tem emprego público foi a segunda. Até minha mulher perguntou, por que você não colocou ela lá no hospital? Eu disse, não vou colocar ninguém se não fizer concurso. Tem que fazer concurso. O Gabriel fez concurso, passou, minha filha fez, a outra minha filha fez doutorado na USP, neurologia infantil, passou no concurso para professora também, mas eles têm que se virar por conta própria. Né? Porque eu não queria que ninguém que você se arrependesse, depois, não fiz aqui, não fiz aquilo lá, não. Cada um se vira por conta própria. Perfeito, está certo. E o Mar, diga. Ô Marcos, acabado o curso de medicina, o senhor foi convidado já para ser professor assistente e cuidar, né, da neurologia no Hospital Universitário Antônio Pedro. Como é que foi isso? O seguinte, Outra época, né? naquele ano não tinha residência. E o internato era feito no serviço que você queria. Eu fiz o internato lá no Instituto de Neurologia, de manhã e de tarde, e o professor Bernardo Couto era titular da UF e adjunto lá na UFRJ. Ele acumulava os 2 cargos. E me vendo lá como interno, me deram a nota boa e me chamou para ser auxiliar de ensino na UF. Eu falei, mas professor, eu nem fiz residência ainda, tanto novo. Não, vai, você fica lá 12 horas e vem para cá para o Instituto. Mas aí aconteceu o seguinte, eu fui chamado pelas Forças Armadas. Infelizmente, eu não queria servir, mas me chamaram para a Marinha. E eu fiquei muito decepcionado, ia perder meu emprego de professor, e apelei para todo mundo. Até apelei para um indivíduo que era capitão da Marinha, que quando o presidente Médici era presidente, tinha um tremor. Ninguém sabia o que era aquele tremor, se era parto, se era tremor essencial. Então, pediram ao capitão da Marinha de Paraná para frequentar o Instituto de Neurologia para aprender neurologia 1 ano, para ficar comigo. Aí ficou, se ele não sabia nada, que uma vez eu estava examinando, o primeiro caso que ele viu foi um paciente que eu estava examinando, e eu falei assim, olha, esse paciente tem hipertensão intracraniana, tem uns residentes lá, e não pode fazer punção lombar.
Aí perguntou por quê? Porque pode dar hernia de amígdalas cerebelares. Aí o que ele fez? Mandou a gente abrir a boca e falou, deixa ver as suas amígdalas. Mas ele, depois de um ano, ele saiu bem. E você sabe que eu pedi a ele, poxa, para me sair, me tirar da Marinha. Eu queria ser auxiliar de ensino lá na UF, e nada, ninguém, não, tem que servir. O militar não é fácil, não. O militar, são todos iguais. Aí, mas no dia que eu ia servir, eu comprei a farda, me apresentei, mas segunda-feira eu ia apresentar. Eu estava sentado, eu solteiro ainda, lá em casa, na minha casa, sentado na varanda, aí parou um carro, um general e o meu colega de turma, que queria servir, não foi chamado. Aí trocou comigo, sabe que o Exército manda nas Forças Armadas, né? Na Marinha, né? Aí trocou comigo, até eu dei a farda para ele, eu tinha comprado, tinha a farda, eu tomo de graça aí, e, me, e na época era nomeação. Veja bem, o professor Bernardo Couto, não tinha ninguém com ele, tinha um médico que era neurologista, mas não era professor também. E ele, então, você quer ir lá? Aí eu fiquei tomando conta do serviço, porque o professor Bernardo só ia lá terças e quintas, e só para dar uma aula de demonstração. E eu separava os pacientes para ele mostrar Parkinson, hemiplégica, queria isso, para paciente doenças mais comuns. E uma vez até eu tive no consultório um paciente com coreia de Sydenham. Aí falando, vai lá no Pedro que eu vou te mostrar lá o professor para examinar você, para botar aula nele. Mas quando chegou lá, eu tinha passado o corticoide para ela, chegou no dia, ela não tinha mais nada. E o Bernardo não pôde dar essa aula. Então eu fiquei assistindo o Bernardo Couto, ele dava muito bem. Olha, a aula dele é tão boa que ele era aplaudido. Ele não era um homem igual de Olinda, irmão dele, não era um homem de público, serviço público, que frequentava o serviço, cara de 7h30, não. Ele era um homem de clínica privada. E ele dava aula magnífica, uma didática, ele aplaudia. Quando acabava a aula, os alunos batiam palma. É impressionante a aula dele. Mas quando chegou com 3 anos, eu era auxiliar de ensino ainda, ele resolveu se transferir para o FRJ, que o Diolindo que mandava no Brasil, o Diolindo mandava no Brasil, ele fazia a banca, todo concurso, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, quem fazia a banca era ele, qualquer concurso. Aí transferiu, não podia, ele transferiu o Bernardo Couto da UF para o UFRJ para titular. E todos os livros docentes da UFRJ assinaram um termo abrindo mão do concurso. Oh. E ele então transferiu. E transferiu junto foram os outros também, aproveitaram a camada e foram. O César Perneta, foi o Alípio Camelo, que era da ginecologia, o Cora, que era da infectologia, foi todo mundo transferido para lá. Ele foi, de Olinda, o Bernardo foi, aí fiquei eu sozinho. E eu sozinho o Lacerda. O Lacerda, o Bernardo tirou, porque um dia nós fomos ao congresso em Porto Alegre e o Lacerda colocou no jornal que ele era o chefe do serviço. Jornal do Guilherme. Aí o Bernardo tirou, fui eu só. Aí, quando chegou, tinha um neurocirurgião que fez a residência, mas brigou com o chefe. Então, queria fazer neuro, mas nunca frequentou ambulatório de neurologia. Aí o Bernardo transferiu para a neurologia. Então, ficou eu e ele. Depois foi a Vilma Câmara, que era neuroanatomista, transferiu para lá também. Foi eu e ela, mas precisava de mais gente. E eu tinha muita amizade, eu me dediquei muito ao serviço. E eu tinha uma amizade muito grande com o chefe do Centro de Ciências Médicas. Aí consegui que ele abrisse um concurso para 4 professores. 4. Aí entraram o Oswaldo, entrou o Pedro, entrou o Daniel e entrou a Ernestina. Esses 2 últimos morreram precocemente, depois entraram outros, mais tarde entrou o Edmar, mais tarde o outro concurso, aí eu consegui colocar médico, consegui aumentar o ambulatório, tinha uma salinha só de ambulatório, eu consegui fazer 2, e enfermaria nós não tínhamos. Aí eu consegui uma enfermaria de 3 leitos, 3 homens e 3 mulheres. Mas aí a reumatologia não quis mais enfermaria, não queriam trabalhar muito, né? Aí me deram a enfermaria deles. Aí eu fiquei com 5 leitos de homens, 5 leitos de mulheres. Aí o que eu achei? Eu achei, vamos agora fazer residência. Aí começamos a residência, um só, uma vaga de residente. Aí começamos. Aí um belo dia eu falei assim: agora nós vamos dividir o serviço, porque o Luiz Augusto foi o primeiro a dividir o serviço de neurologia no Brasil em várias áreas: cefaleia, doenças de desenvolvimento, epilepsias, e assim. Aí eu resolvi dividir, reuni o pessoal que trabalhava comigo. E fizemos isso, dividimos o serviço em vários ambulatórios. Por quê? Primeiro, o docente iria estudar mais, ia assinar revista de especialidade, iria fazer estágio na sua área. Segundo, o residente iria também passar por gente que conhece bem essa área. E terceiro, o paciente, é o mais importante, iria ser visto por um especialista da área.
Então, nós fomos segundo lugar, nós fizemos isso. Aí foi aumentando. Aí eu consegui mais 2 vagas para residente, depois passamos para 4, depois saí de lá, tinha 5 vagas, e no concurso que houve para residência, o último que eu estava lá, eram 55 candidatos para 5 vagas. Criamos uma especialização. Em cada uma delas, eu dei a alguém para ficar responsável. Viu? Uma Câmara foi responsável pelos especializandos, o Oswaldo ficou responsável pela pós-graduação, o Pedro pela cefaleia e assim por diante. E eu e o Oswaldo pela neuromuscular, fazíamos um ambulatório. Aí, quando o professor Thomas, lá o professor Said, aprendeu a fazer biópsia, nós começamos a fazer biópsia de nervo, e graças a Leila Kimelli, que era uma patologista que tinha aprendido as técnicas lá em Paris. Então, ela fazia todas as técnicas modernas. Então, nós fazíamos toda quarta-feira, a gente fazia 3 ou 4 biópsias de manhã, e a outra quarta-feira seguinte, ou 15 dias depois, fazia a sessão com a biópsia daqueles que nós projetávamos no microscópio, igual o professor Said. O professor Said, toda terça-feira, 2h30 da tarde, até 7 horas da noite, ele faz uma sessão de nervo periférico, biópsia de nervo. Todo mundo assiste, até residente, interno, e ele pergunta. Aliás, ele não é patologista, um caso interessante, mas tem uma neuropatologista com ele, mas ele que vê as lâminas, ele que mostra na televisão, e mostra tudo, ele que fala. E ela fica sentada na frente. E uma vez tem uma lâmina que ela falou, ó, não tem nada aqui no HE. Aí ele pegou a lâmina, foi vendo lá no cantinho, tinha infiltrado inflamatório. Merda, Tineserian, ele não sabe nada. E ela ficava quietinha, ele era sádico e ele era masoquista, então eles se davam bem. Né? Então a gente fazia essas sessões de lâmina também lá às quartas-feiras. Era a única sessão de lâmina que fazia, e o Hamilton Barreira fazia. Eu tenho que dar valor ao Hamilton Barreira. Hamilton Barreira é uma pessoa excepcional, excepcional. Ele, além de ter uma cultura neurológica grande, neuropatia periférica, de início fazia epilepsia, ele também tinha um conhecimento político muito grande, muito grande. Depois da Revolução, ele quebrou algumas estátuas lá de alguns militares que tinham estátua lá em Ribeirão Preto, ele andou quebrando. Então, ele é muito amigo também, e conhecia, ele visitava todo o serviço da Europa. Toda vez que ele ia ao Congresso Europeu, ele passeava naquele serviço, conhecia, é excepcional. Infelizmente, morreu precocemente. Então, aí nós fomos criando o serviço, fomos criando, depois eu consegui residência em neurofisiologia. Por quê? Porque, veja bem, uma vez o presidente Fernando Henrique fez um acordo para comprar para todas as universidades federais eletromiógrafo e eletroencefalógrafo. Ao chefe lá do hospital perguntou, eu quero 2 eletroencéfalos e 2 eletromiógrafos. E era francesa, era de uma marca francesa, que todas as universidades compraram. E um belo dia eu vi no jornal que Brasília tinha recebido. Aí eu mandei uma carta do Globo para o ministro da Educação. Ele não respondeu. Eu mandei para o Fernando Henrique. Ele respondeu. Falou assim, ó, realmente vai chegar em Santos. Nós vamos receber, você entra em contato. Eu fui a Brasília, ia fazer uma palestra lá, aproveitei, fui no Ministério da Educação. Falou assim, ó, você liga toda hora para lá que vai chegar. Porque senão acontece o seguinte, chega uma coisa no Nordeste, então eles têm mania disso. Eles pegam o aparelho e ficam lá, na Universidade Federal deles, e a gente perde. Aí eu liguei para o Santos falou, chegou sim, eu vou aqui esperar. 5 horas da tarde o caminhão chegou lá, mas era francês, e tinha que ter um técnico francês para montar. Aí eu falei, não, aí nós vamos então, aí liguei para a fábrica lá em Paris, eu sei que mandar um técnico aqui, porque foi comprado no Brasil todo. Aí eles mandaram o técnico e nós funcionamos. Outra coisa que eu consegui, aqui no Brasil, o hospital público não tem verba, é uma miséria total. Você tem que passar o Pires. E o meu irmão, economista, ele foi diretor financeiro da Petrobras. E quando o presidente saía para viajar, ele ficava no lugar dele. E a Petrobras ajudava os serviços. Então, durante 2 anos, eu ia lá na Petrobras, colocava um terno, né, que era pessoal tudo de terno, né? Colocava um terno, ia lá ver como é que estava o dinheiro. Aí saiu, US$ 200 mil. O dinheiro foi para a reitoria, a inflação do Collor, enorme inflação do Collor. Foi um mês. Depois foi para o hospital, foi um mês. Inflação grande. Aí o diretor me chama. Não vou poder comprar mais porque o dinheiro perdeu o valor. Falei, mas ficou
ficou em banco, o banco pagou juros. Aí eu disse, pode não comprar, mas eu vou na Polícia Federal. Aí, depois de 2 semanas, um dos diretores que mandava nisso em dinheiro, a gente tinha uma conta aqui no Banco do Brasil com dinheiro, a gente nem sabia. Aí o dinheiro chegou lá e nós compramos, inauguramos o serviço, fizemos 3 salas novas, a gente tinha que, tinha que catucar o diretor para dar a sala. 3 salas novas, inauguramos, o diretor foi inaugurar, mas nem meu irmão que conseguiu a verba nem foi convidado. Mas inauguramos o serviço, aí eu consegui a vaga, 2 vagas em neurofisiologia, para eletroencefalografia, mas você vê, a universidade é muito difícil. A nossa responsável pela eletroencefalografia e pela epilepsia, não vou dizer o nome aqui agora, eu pedi a ela sempre, dá um curso de eletroencefalografia para os residentes, dá um curso todo ano. Não dava o curso. Aí ela transferiu para outra universidade, eu nunca deu esse curso. Depois ela estava dando curso em hospital, em uma sala de coisa, de prédio particular, cobrando. E público, que era professora para isso, não deu o curso. Olha, é muito difícil. Você tomar conta do serviço é muito difícil. Tinha um professor lá que não ia um mês. Ele alegava doença do pânico, mas ele é da Marinha, e na Marinha ele ia. Aí não foi o meu, cortei o ponto dele. Até a minha infelicidade, quando eu ia aposentar, ele não pôde aposentar, porque ficou um mês com ponto cortado. Mas depois ficou meu amigo, ele viu que realmente eu estava certo, né? Que ele não ia ter faltado assim um mês seguido. Então, eu criei muitos desafetos, muito. Não tem importância, não. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu chegava todo dia, 7h30. Por quê? Porque se não chegar cedo, o residente não chega. Chega 8h30, 9 horas, não tem que chegar cedo para dar exemplo. E o chefe de serviço tem que atender ambulatório. Se não atender, tem uma professora passou de assistente para adjunto, falou, agora eu não vou atender mais ambulatório, eu sou adjunto, agora que você vai atender mesmo, porque você sabe mais. Você sabe mais, você vai atender. Então, todo mundo atendia ambulatório. Eu nunca deixei de atender ambulatório, nunca. Até hoje eu atendo agora gratuitamente no fundão, porque eu gosto de fazer ambulatório. Então, o chefe de serviço tem que estar lá, tem que dar exemplo. Se não der exemplo, não adianta. Se faltar, foi 2 vezes por semana, não adianta, tem que ir todo dia. Eu, outra vez, um professor era diretor do hospital, foi diretor do hospital, e voltou para a neurologia, que era lotado lá. Aí chegou a primeira coisa, ele falou, Marcos, qual é o meu day off? Você tem que pegar o seu day on primeiro, rapaz. Depois você day on, você vai pegar o day off. E ele uma vez chegou, a aula começava 8 horas, chegava às 9. Eu falei, você tem que chegar na hora. Eu falei, mas eu fui diretor do hospital, mas não tem nada a ver com isso. E agora você está comigo. Né? Olha, então a gente vê muitas coisas. Quando o Gabriel quis ir para a Europa, para fazer, ele estava na residência. A residência podia ficar 2 ou 3 meses fazendo um estágio. Mas aí eu fiz uma reunião para consultar os docentes. A maioria não quis deixar. Ele tem que ralar aqui primeiro. Vai mesmo ralar primeiro aqui. Mas tá bom. Depois ele conseguiu fazer o fellow dele. Então, olha, não é fácil. Mas eu estou cabeça tranquila. Tranquila. Entendeu? Eu não sou. Vamos fazer uma salinha aqui para fazer café. Pior coisa que tem é café. Aí fica todo mundo no café, tomando café o dia todo. Tive um médico lá, você vê como é que são as coisas. Ele era 40 horas. Ele não tinha para onde ir. Na época do Bernardo, lotaram ele na neurologia. Ele chegava lá às 7h30. Aí tomava um café, comprava uma revista, batia um papo. Aí, e ficava assim. Quando chegava meio-dia, a mesma coisa. E não atendia nada, porque era horário integral. Mas não fazia nada. 40 horas sem fazer nada. Então, ele fala, é bom mesmo, que assim eu fico aqui o dia todo, não vejo a família e não me aborreço. Você tem... Quando eu era residente, eu presenciei uma cena que me deixou curioso. Você estava no instituto, era de manhã, e o professor Bernardo disse assim: Marcos, você precisa ir na UF dar uma aula. E era de repente. Assim. Você chegou lá preparado para atuar no Instituto de Neurologia em Botafogo, e o Bernardo te disse: você precisa ir na UF para dar uma aula, e você saiu. Você lembra disso? Era uma coisa. O Bernardo, como eu disse, não era igual de Olinda. O Bernardo era um homem mais de clínica privada. Ele adorava falar que tinha cliente que é exportador de laranja, o outro é militar, o Ibrahim Suede era amigo dele. O Ibrahim Suede, uma vez, pediu ele para falar comigo, que ele era amigo do Médici, né? E o Bernardo pegou o óculos do Médici
e deu lá para o Museu da Academia Nacional de Medicina, como o médico fosse muito importante. Aliás, eu tenho que falar uma coisa importante para você. O Médici teve hemorragia cerebral. Estava internado no hospital da Aeronáutica. E era na época do congresso em Goiânia. Em Goiânia estava lá um especialista em vascular, que é do Canadá, eu não lembro o nome dele, mas era um dos principais, não é esse que está agora lá, não. É um dos principais. Aí Não o era o Jay Bernardo, Moore, não? Não era Jay hein? Moore. Jay Não, Moore? chegou dos Estados Unidos, é do Ah, Canadá. aham. Aí o Bernardo, sabendo, o Bernardo foi ao congresso, chamou ele para ver o Médici. Aí não tinha jeito, hemorragia cerebral, também hemiplégico, um coma. Aí veio ver. Aí veio ver o médico e viu que não tinha jeito. Aí, na hora que está saindo para pegar o avião de volta, os militares atrás, ele virou para trás e perguntou: quem vai me pagar? Aí os militares tiraram o dinheiro do bolso, foi tirando os dólares para pagar. E não é fazer de graça, né? Só que do Brasil, não é fazer de graça. Então, tem essas histórias assim que a gente soube na época, né? Aliás, você sabe o seguinte, outra coisa, o presidente Médici teve uma hernia de disco, dor ciática, e o Bernardo, que era o neurologista dele, estava em Cabo Frio e não podia chamar. O Bernardo tinha uma casa lá de alto luxo em Cabo Frio. E quem chamou? O Nova Monteiro. O Nova Monteiro, a norma dele era toda hernia de disco é cirúrgica. Aí operou o Médici, lá no Instituto de Neurologia. Aí o médico saiu com acima de Weber, mas felizmente recuperou logo. Mas aí, quando ele recuperou, foi andar, tinha paralisia do pé. Mas o pé não ia para cima. Ele lesou o ciático dele, né? Aí houve uma reunião, uma mesa com 5 neurologistas na época, o Bernardo, o Diolindo, o Melo, o Novo Monteiro e o de São Paulo foi o Melaranho, os 5, para discutir qual foi a causa da paralisia do pé do Melo, do pé do Médici. Foi essa paralisia, foi a extensão do pé, foi a lesão do nervo ciático. Aí, depois ele fez uma fisioterapia lá, acabou que ele recuperou dessa paralisia. Ele via muita autoridade lá, já vi Juscelino, vi o Magalhães Gomes, o Magalhães Pinto, quando iam dessas pessoas importantes na neurologia conversar com o Diolindo. E o Diolindo não aceitava ninguém na sala dele, não. A sala de Diolindo, isso é mania de sul-americano. Olha, você chegou a entrar na sala dele, né? Um tapete alto, tudo de couro, xícara de prata, a sala enorme. Estava a coleção lá do Vinkin, que não deixava para a biblioteca para ninguém pegar, e tinha que pedir entrevista com a secretária. Secretária. E a sala do Thomas, em Londres, no Royal Free, era pequenininha, cheia de separata no chão, entendeu? E uma secretária boa. Ele chegou perto dela e falou assim: ó, eu vou examinar um concurso na Suíça, faz uma carta alemão aí dizendo que eu vou tal dia. É outra coisa, né? É outra coisa. O sul-americano tem mania disso. Entendeu? Você vê esses políticos quando vão para a Europa, vão uma romaria enorme, 10, 12, 13. Aqui vem um só, dois, não precisa mais que isso. O professor Dick foi em Ribeirão Preto fazer uma palestra com uma malinha pequenininha, não tinha malão de roupa, não. Pequenininha, só fez a palestra dele lá, foi 3 dias, e a simplicidade enorme. Então, a gente tem que acabar com essa mania latino-americana, né? Isso É, foi sempre assim. e no gabinete do Deolindo tinha um livrão que existe até hoje lá, que todas as personalidades assinavam. Ah, é. Então, tem gente do mundo inteiro. O Diolindo, ele é muito bom, mas ele tem uma coisa que é da família. Tudo é da família. Deixou o Bernardinho foi auxiliar de ensino, logo que formou-se, foi nomeado auxiliar de ensino. E quando houve o concurso para titular da UF, eu não participei, não, antes de mim, o Bernardo era o candidato. E o Pompeu também. O Melo tinha a maior parte dos títulos, ninguém tinha título igual o Melo. Aí o Melo falou comigo, o Marco, eu fui lá falar com ele que eu ia fazer o concurso. Aí pegou o telefone, virou com os tiques dele para cá, para lá, para cá, para lá. Falei, não, a vaga é do Bernardo. E, então, ele nunca mais tentou fazer nada, né? Porque não adiantava, não adiantava. Ele mandava, ele fazia o que queria. Eu me lembro que você, para entrar para a Academia Nacional de Medicina, você tinha que ficar com ele. Ele era o presidente da Academia durante anos. Então, eu me lembro que tinha um titular da cirurgia lá no Hospital Universitário que carregava o violino de carro para lá e para cá, só É, para entrar para a academia.
Diziam que ele tinha um cargo de ministro sem ser ministro. Ele tinha além de ministro até, né? Diziam que o Deolindo tinha esse tipo de cargo entre aspas, porque na verdade Na época, essa da ditadura, né, a pessoa tinha mania de ter subservientes. E o de Olinda era um desses. Tinha um auxiliar, tinha um médico lá, que não vou dizer o nome, ele era neurologista do Instituto de Neurologia Federal. E era professor adjunto de neurologia da Unirio. Mas não era neurologista, era anestesista. Mas o que ele fazia? Ele era auxiliar do professor de Olinda. Então, ele ia, quando o Olinda dava aula, ele ia, chegava na frente, apagava o quadro, levava o giz, o Olinda dava aula, ele apagava o quadro, voltava e levava o Olinda de carro. Levava e trazia. Uma vez eu convidei o Álvaro para dar uma aula lá na UF. Falei assim, Álvaro, eu pego o senhor de carro. Não, eu vou com o meu carro, não sei disso não. Ele, olha a diferença. era Olha um a diferença. Fusca, era um Fusca Nem a verde. Fusquinha, ele gostava de Fusca. Quando eu fiz o concurso para titular, eu dei um almoço lá em Itaipava. E o Álvaro foi com o Fusquinha dele. Então, ele e a mulher dele. Ele gostava muito da mulher dele. Gostava muito da mulher dele. Era muito boa pessoa. E ele foi lá. Aliás, eu dei também uma feijoada para o professor Thomas. Ele adorou a feijoada. O Said também. Ele adorava a feijoada. São meus amigos. Tá E certo. poucos amigos. E aí Aham. o senhor fez o concurso para titular quando, professor? Eu fiz em 1994. Eram 5 candidatos. Eu quase que desisti. Eu falei assim, meu Deus, mas eu tenho obrigação de fazer, que eu fui chefe de serviço aqui esses anos todos, eu tenho obrigação de fazer. Aí E no o senhor concurso era tinha, professor adjunto eu era antes? adjunto, era adjunto. E tinha de São Paulo, foi o titular da Unifesp da época, José que Geraldo Camargo Zé Lima? Geraldo, Zé Geraldo, foi o Gerson, Sérgio Novis e 2 lá da UF, uma pediatra e um do doenças infecciosas. Aí a banca chamou 5. Tirou 5, tiraram 3. Não, você não pode fazer o concurso. Sim, tem trabalho publicado, não tem nada no seu currículo. Aí ficaram 2, mas uma delas quis ficar, mas contrariando a banca. Mas quando chegou a prova de aula, falou: você sai ou então você vai ser reprovada. Aí ela acabou saindo, ficou eu e o Oswaldo. Quando o Oswaldo estava dando aula, um dos que fiz, foi candidato e que não pôde fazer a prova, era da Unirio, ele chegou armado, apontando o revólver para a banca. Nunca vi disso. Aí a mulher dele foi atrás, pegou e levou para uma clínica psiquiátrica. Oh. Foi cômico. Estava cheio o teatro. Aí esse concurso era uma vaga. Eu tirei 9,8 e o Oswaldo 9,4. Mas aí o reitor, muito político, nomeou todos que passaram. Por exemplo, a cardiologia, passaram 5, ficaram 5 titulares, a clínica médica ficaram 4, a neurologia ficou com 2. Eu não importei, não, porque essa vaidade nunca me correu muito, não, entendeu? Tem universidade aí que tem 2, 3 titulares, pode ser isso. Mas uma vez eu encontrei com aquele titular da USP na época, que era o Gilberto Scaff. Marco, você deixou? Você... Olha, aqui eu não deixei nem nada, isso acontece. Eu falei, pode ter mais 2, 3 titulares aqui. O importante é que o serviço cresça. O importante é o serviço. O importante é a universidade. A gente passa, a universidade fica. Entendeu? Então, ela que é importante. Tem que lutar tudo para não dividir o serviço para funcionar e atender a população. Entendeu? A pessoa tem que ser bem atendida, não tem que ter fila para atender, não, tem que chegar na hora e atender. Lá na Inglaterra e em Paris, lá no ambulatório, não tem fila. Você marca 1 hora, é 1 hora, 1h30, 1h30. Então o doente chega na hora, não tem que ficar esperando na fila, não tem isso. Entendeu? Então aqui tinha que ser isso também. Uma coisa que eu vou dizer a você, sempre falei, eu, a minha vida, eu ganhei mais dinheiro na minha clínica particular, mas sou contra. Ajudou muito, que eu comprei revista, eu fui aos congressos, ajudou muito. Mas a medicina tem que ser socializada. Não adianta. Tem um médico, um neurologista que passou por mim aqui, foi para Friburgo fazer eletroencefalografia. A metade da população de Friburgo quase já fez eletro com ele. À toa, mas fez. Entendeu? Então, entrou o dinheiro, entrou o lucro. É difícil
Todas as carreiras são assim, todas as profissões. Então, eu acho que a medicina tem que ser socializada, com um clínico geral, que atende o paciente e encaminha para o especialista quando é necessário. O pessoal recebia lá o doente de clínica, depois mandava uma cartinha, quando o doente era de clínica médica, tinha que ficar com o clínico, ia mandar uma cartinha devolvendo o paciente. E não tem, ninguém ganha mais que o outro, entendeu? A medicina tem que ser. E toda vez que a Organização Mundial de Saúde dá um prêmio para um país, quem ganha são os países nórdicos, ou então os países da Europa mais do norte, porque a medicina é muito boa, a medicina é muito boa, não tem luxo. E lá ninguém tem muita ambição. Não é? A nossa ambição aqui, por exemplo, tem um neurologista aqui do estado do Rio, não sei se é assim nos outros estados, que vão para o interior, eles começa a ficar rico, compra fazenda, candidata política. Eu nunca encontrei um neurologista de campus em congresso. Só um que usa barba para encontrar. E tem mais de 10 neurologistas de campus. Então, é difícil você mudar as coisas, porque a bancada da Câmara tem muitos deputados, a maioria deles é sócio de essa previdência privada, e é difícil. Mas nós temos que caminhar para isso. O SUS tem que ser criado melhor. O SUS é muito útil, né? Nós sabemos disso na pandemia, foi uma beleza. Né? Podia ser melhor, mas já foi alguma coisa. Então, essa é a medicina que nós temos que fazer. É medicina socializada, em que o médico ganha bem, não precisa assinar revista porque o hospital tem as revistas, né? Não precisa ir a congresso ficar em hotel de luxo porque tem uma verba para patrocinar ele, se ele apresentar trabalho para ir ao congresso. Assim que deve ser. Mas, infelizmente, isso vai ser difícil. Nem para os nossos netos, talvez. Né? Mas o Professor Marco, fato, né? não, pode falar, por favor. Não, 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 para falar. Música, cinema ou literatura? Ó, música atualmente é música e literatura. O Nietzsche tinha uma frase que sem música ninguém vive. A música cura. Eu tinha uma depressão muito forte, me tratei com um psiquiatra. Mas a música melhorou, melhorei com a música. Eu escutava Beethoven, adorava Beethoven, depois passei para Bach, para Mozart e outros mais, mas hoje eu estou em Mozart e Bach. E a música, eu queria ver mais, mas é muito caro, né, você, mas eu fui ao Festival de Salzburg. Olha, abriu com a flauta mágica. Que beleza, rapaz. Olha, lotado. Depois foi a Missa em Si de Bach. Esse ano eu fui ao Festival de Leipzig de Bach, nas duas igrejas que Bach fazia a composição. Olha que beleza. O Paixão de São Mateus, que para mim é a obra-prima, mas muito bem. E eles chamam os principais regentes da Europa. Agora foi o Tom Koopman. A de Salzburg foi aquele da Bélgica, que é especialista em Bach também, tem um conjunto de Bach. Olha, que beleza. Então, a música, para mim, eu não sei porque minha mãe me colocou no piano cedo, e eu aprendi 9 anos de piano. Quando entrei para a medicina, eu larguei, não dava tempo. Agora que eu estou querendo começar a retocar, mas agora os dedos já não fazem aquela rapidez, né, que a gente devia ter, né? Já passou, mas a gente tenta, né? Tem que tentar. A literatura, eu comecei com literatura mundial. Alexandre Dumas tem um livro, que são 15 ou 16 livros, Memória de um Médico. A Revolução Francesa está toda ali. Conta a vida. É passada com um médico chamado Gilberto, que apaixona-se por uma moça chamada Andréia, e assim vai, uns 25 livros. Depois, a minha mãe me deu Dostoiévski, eu comecei a ler Dostoiévski. E na minha juventude, mais na minha adolescência, eu comecei a gostar de Lima Barreto. Lima Barreto, até hoje, ele é atual. Lima Barreto contava a camada pobre do Rio de Janeiro, subúrbio, enquanto Machado de Assis cantava a parte mais rica de Botafogo, Petrópolis. Então, Lima Barreto era negro, né? Alcoólatra. Depois escreveu também Memórias do Cárcere, que ele conta a vida dele quando estava... Era um escritor muito fabuloso. E aí eu comecei a ver também um escritor de Alagoas, que foi preso e escreveu
Memórias do Cárcere também, né? Foi Brasiliano? o Graciliano. O Graciliano, quem lê, por exemplo, um livro que ele fala sobre o sítio, sobre a fazenda, já passou até um filme sobre isso. É um indivíduo que tem uma fazenda no Nordeste, ele quer o poder, quer ter mais, cada vez é posse, o sentido de posse. E a terra não é de ninguém, a terra é do ser humano. E ele queria mais terra, mais terra. Aí casou com uma mulher, Madalena, que era comunista. E a primeira coisa que ela faz é criar um grupo escolar na fazenda e já revoltou. Depois ela sindicaliza todos os que trabalham lá na fazenda. Também revoltou. E acaba morrendo. E ele vai comprando terra. Um belo dia ele vê todas as terras. Para que tudo isso? É São Bernardo o livro dele. São Bernardo, muito bonito. O outro livro dele, que eu gostei muito, foi Angústia. E aí tem também um livro de contos que ele conta sobre um indivíduo do Nordeste que conta mentira. Era um personagem que lá no sertão, no Nordeste, ele, naquela seca, ele olhando para baixo, ele perde o olho cai. Aí caiu o olho, pegou o olho, colocou o olho no lugar, mas colocou a pupila para dentro. Aí passou a vida dele, a alma dele. Que beleza. Outro também foi um escritores italianos. A Itália tem muito bom escritor. Tem um escritor que nasceu em Cuba, mas italiano, ele escreveu sobre o Vicente Partido ao Meio, o Visconde Partido ao Meio. Você leu esse livro? O Visconde Partido ao Meio, é, ele duela com um indivíduo e ele Ítalo parte Calvino. no meio. Ítalo Calvino. Depois, Calvino. o Barão das Árvores. O Barão das Árvores é uma beleza. Ele briga com o pai, sobe para uma árvore e fica lá em contato com todos os filósofos do mundo na época. E até foi homenageada, porque tem um canal de televisão que é o Curta, não tem propaganda, só fala sobre isso, as pessoas, as revoluções, entendeu? E lá fala sobre Vitor Calvino. Então, mas não dá tempo de ler tudo. Outro livro que eu gostei muito foi, dos clássicos, foi A Divina Comédia. Sabe que o Dante colocou Maomé no inferno. Não é possível, tem religião, cada um tem a sua, né? Mas na época era o catolicismo que mandava, né? E é feito em forma de poesia, né? Às vezes é difícil entender. E Dostoiévski, né? Dostoiévski, pouco tempo o canal Arte 1 passou a vida do Dostoiévski, que é alcoólatra, né? Alcoólatra e morreu assim. Mas então a literatura, e o cinema, eu fui muito de cinema também, aí depois eu passei a não ir mais. Mas você vê, de vez em quando fala que os 10 maiores cineastas do mundo. Isso é jornal americano. Aí tem 10 americanos. Não fala do Bergman, não fala do Visconti, não fala do Pier Paolo Pasolini, que foi um grande cineasta italiano. Aquele primeiro que escreveu O Ladrão de Bicicletas foi o Rossellini. E o grande mesmo foi aquele que escreveu, escreveu qual foi? Foi na Itália sobre eu esqueci o nome dele agora, mas agora tem um que ganhou o prêmio, um Oscar, você viu A Vida é Bela? A Vida é Bela ganhou o Oscar, muito bonito, mas no final, por que ganhou o Oscar? Porque no final, a criança que é salva, né, fica no campo de concentração e passa um tanque americano com a bandeira dos Estados Unidos e pega a criança e coloca no colo. Lógico que ia ganhar o Oscar. Americano, né? Ganhar o Oscar. Então, Bergman tem um filme que ele joga xadrez com a morte. Que beleza, rapaz. Olha, outro foi também o Glauber Rocha. Quem viu Deus, Diabo na Terra do Sol, na hora que o cangaceiro dança com a moça, tocando a Quinta Baquiana de Villa-Lobos. Olha que bonito, rapaz. Tem coisas que. Eu acho que a única coisa que vai salvar o mundo é a beleza, a arte. Você vê um quadro, você vê. Tem um quadro no museu lá em Paris que é do Delacroix, Revolução Francesa, uma criança com a bandeira assim. Você viu esse quadro? Que bonito aquele quadro. Então, a gente tem que ver essas coisas bonitas para não perder a humanidade, né? Para não perder o humanismo, né? E ver que a gente não é nada, né? Não é nada, né? Perde E um professor Mozart. Marco, e a neurologia, né? O senhor
começou a neurologia porque se encantou É, com as de, aulas do Instituto. E agora, não, depois aí, do veja tempo bem, todo, eu com o meu convívio do professor Mello, o professor Mello acabou os trabalhos dele que ele fez, grande parte é de nervo periférico. Eu gostei de nervo periférico. Aí eu falei, eu tenho que aprender melhor, porque aí eu fui lá estagiar com o professor Thomas. Aí fiquei 3 meses lá. Depois, 2 anos depois, eu fui estagiar com o professor Said, para ver biópsia. Me interessei pro nervo periférico, mas eu tenho que ver o geral também. Não posso deixar de ver o geral, porque, na realidade, o leigo não sabe quem faz epilepsia, quem faz neurologia, quem faz cefaleia. Então, assim que uma vez eu tive um paciente com epilepsia, difícil tratamento, aí mandei para uma médica que faz melhor que eu. Eu falei, mas o senhor mandar para outro médico tratar? E o leigo não sabe quem é especialista numa área, quem é no outro, acha que você sabe tudo. Não é o certo. Então, e eu sempre eu levei a minha vida mais no Hospital Universitário Dom Pedro. Eu chegava às 7h30, saía às 2 horas da tarde, todo dia, todo dia. E eu me dediquei ao máximo, e não me arrependo, não. Meu pai é do Banco do Brasil. Meu pai era um homem, abria o banco e fechava o banco. Criou várias agências do Banco do Brasil. Ele é tão correto que o banco dava empréstimo na época para os lavradores em Minas, para fazer cultivo de feijão, café. Então, ele dava empréstimo, mas ele ia na fazenda com um estilete e via os sacos lá e furava o saco para ver se era mesmo café, se era mesmo feijão. Ele é muito sério. Entendeu? Então, isso eu peguei de meu pai. Peguei do meu pai a seriedade e peguei de minha mãe a, a, a vivência dela. É a visionária. Minha mãe era visionária. Ela sabia além o que tem que fazer, o que os filhos têm que fazer. Ela é tão mãe que o meu irmão, ele uma vez foi lutar, ele era campeão de judô no estado do Rio, e foi fazer uma luta, e ela foi assistir. Quando o outro derrubou ele no chão, ele entrou em cena, entrou no pátio, foi lá brigar com o outro. Então, eu tenho orgulho de minha mãe, muito orgulho. Ela realmente era visionária. Apesar de Minas Gerais, que o meu avô, ele era dono de uma cidade em Minas Gerais. Ele tinha a maior parte das terras, a diretora do grupo escolar era filha dele, o banco, o cinema, a bomba de gasolina, a máquina de descascar arroz, tudo era dele. Ele mandava na cidade. Né? Chegava antes, mas eu, na minha época, que fazia faculdade de medicina, já tendo uma visão mais humana do mundo, falei, a gente tem que fazer uma reforma agrária, que essas terras não são cultivadas, não terras que vazias. Mas aí eu fiquei mal visto, porque era o único que falava em reforma agrária naquela época, né, que na época do Jango, né, e falava em reforma, reforma, eles não gostavam muito, não. E até hoje, muitos ainda têm o mesmo pensamento. É muito difícil você mudar o mundo, porque a elite brasileira é muito egoísta. A elite só pensa nela. Ela só pensa nela, ela não quer saber se 80% da nossa população vive mal, não tem chance, não quer saber de nada disso, quer ter seu carro, seu telefone celular novo, entendeu? E aí o resto vai bem. Por isso que eu admiro algumas pessoas, né? Darcy Ribeiro, que homem, é, fabuloso. Quando eu estava em Londres, no jornal estava estampado que Darcy Ribeiro está criando as escolas para ensino integral no Rio de Janeiro. Depois acabou caindo, né? Então, tem pessoas que marcaram. Outro foi aquele, foi diretor da Sudene, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome. Eu não sei o nome dele agora. Florestan Fernandes? Não, Florestan não, foi São Fernandes, foi o mestre do Fernando Henrique, né? Henrique. Foi outro, é lá do Nordeste. Então, tem pessoas que você admira. Né? Eu frequentei, como eu falei com você, o ISEB. O ISEB era tão mal visto pelos militares que, depois do ato AI-5, eles colocaram fogo. Colocaram fogo, derrubaram o ISEB. Para mim, até foi bom, porque meu nome estava lá nas fichas que fiz o curso, né? Alguns cursos eu fazia lá, meu nome estava lá. E os militares pegaram todo mundo. Tem colega de turma que nunca mais apareceu na época. Entendeu? Marcos, Professor Marcos, fale. desculpa, eu queria retornar um pontinho, um ponto só,
de uma pessoa também do Instituto, que você deve ter convivido com ela, Marcos, mas que nós não comentamos. Falamos de vários, mas não mencionamos nada, talvez até porque você não tenha tido uma convivência muito próxima e tal, que era o professor Elcio Alvarenga. Você Ó, o chegou Elcio Varenga é a muito bom. conhecer? O Elcio Varenga, o que atrapalhou ele foi a vaidade. Uma vaidade muito grande, muito grande. Mas ele foi na França estudar com o professor Garçon. Né? Então, toda hora eu falava isso, mas nunca mais se comunicou com o Garçon. Tem uma foto dele lá junto com o professor Garçon. E ele era muito bom em neurologia, muito bom. Mas o que matou o Elcio foi a vaidade. Vaidade. E ele era um homem muito bom, era um neurologista de primeira linha, mas como pessoa humana, entendeu? Ele não gostava, por exemplo, daquele cantor que cantava com voz de mulher. Ele falava, criticava. Não gostava daquela cantora que tinha voz de homem. É muito atrasado. E eu fiquei muito chateado, eu conto isso para todo mundo. E eu vou contar aqui também. Quando houve o mestrado de neurologia, nós fomos a primeira turma do Instituto de Neurologia, eram 5. Eu me lembro bem, era o Bernardinho, o James, eu, o Zé Luiz e a Regina, foram 5. Aí fizemos a tese, mestrado, depois foi o doutorado. Doutorado foi o Zé Luiz, a Regina, o James, eu e tinha mais um. Acho que era aquele. Bernardinho, não, né? O Bernardinho também. O Bernardinho também. Doutorado. Mas não fez a tese, não. É. Aí eu estava estudando na época, que eu achava interessante, que alguns trabalhos mostrando que o álcool etílico provoca lesão do músculo também, não só no nervo, mas do músculo. Tanto assim que tinha muita descrição de miopatia alcoólica aguda naqueles bebedores incontroláveis, que na época de festa bebiam muito e ficavam tetraplégicos com insuficiência cardíaca, lesão do coração, né, do álcool, e morriam às vezes. Tinha alguns que estudavam a miopatia alcoólica crônica, que dava mais na cintura escapular, cintura pélvica, e que eles achavam que era ação direta do álcool. Eu esqueci o nome agora quem estudava isso. E passei a estudar. E lá no Hospital Antônio Pedro, tinha um cardiologista que foi muito bom, ele estudava miocardiopatia alcoólica. E ele, para documentar os casos, fazia biópsia endocárdio, tirava um pedaço para mostrar que o coração estava lesado. Então, ele é muito estudioso e tem uma casuística grande. Então, eu peguei os casos dele, de miocardiopatia alcoólica declarada, e passei a estudar os músculos. Eu estudei a parte clínica, a eletromiografia, o Hélio Aires, que fazia para a gente, fez a eletromiografia, fiz a biópsia com microscopia eletrônica, para o patologista ver que as mitocôndrias ficavam alteradas, ficavam como se fosse as Z. E fiz esse trabalho para doutorado. E entreguei, fui o primeiro a entregar. Mas aí, o professor Alvarenga mandava a secretária ligar para mim, ó, sua tese não está boa não, hein? Tem que ser experimental. E assim foi. 6 meses. Mas o Alvarenga queria que a Regina Alvarenga fosse a primeira a defender a tese. A mulher dele. E como ele queria entrar para a Academia Nacional de Medicina, na vaga do professor Melo. Então, quando você passa para emérito na academia, você faz uma carta indicando alguém e ninguém concorre, você indicou aquele. Ele queria a carta. Aí começou a levar o professor Melo na academia, de carro, até roubaram o carro dele uma vez lá, e assim. Então, liguei para o professor Melo, está aposentado já, mas marcou comigo lá no instituto. Aí sentei na mesa dele, ele de um lado, eu do outro, colocou minha tese no meio, aí passou o Varenga. O Varenga querendo entrar para a academia, né? Mestre Melo, grande mestre. Mas entra aqui, Varenga, o Melo falou. Ah, que a tese do Marcos. Ih, tá ótima. Vai defender semana que vem, isso está na banca. Isso, olha, eu chorei aquele dia. Foi impressionante, rapaz. A vaidade, como, aonde chega, né? Aonde É, chega a vaidade. triste mesmo. É, É é, é. E mesma coisa com o Álvaro. O Álvaro uma vez fez uma crítica ao curso de pós-graduação, colocou no jornal, o Alvarenga, que era o coordenador, ficou preocupado e xingava e falava. Entendeu? Então, a medicina tem isso. Você, na sua vida, você vê quem é quem, né? Quem é Uhum. quem são os verdadeiros, né?
Quem Você são os tem a verdadeiros? oportunidade de ver, né? Isso. Exatamente. Eu via tudo isso. É outra coisa que eu também notei, uma vez o professor de neuropatologia lá do Instituto de Neurologia era muito bom, o professor Alexandre Alencar. Ele é patologista, tinha o laboratório dele era ótimo. Ele era o único de não brigava, ele e o Melo, porque ele era importante lá para ele. Não é? Então, ele escreveu até um capítulo de um livro sobre doença de Chagas, sobre cistosomose. Aí ele foi convidado para falar no Congresso Pan-Americano, que era no México, no Congresso Pan-Americano, para abrir a sessão. Mas ele não viajava. Ele não viajava para fora, tinha medo de viajar de avião. Aí me chamou. Chamou o Varenga, chamou o Sérgio, que você é mais velho que eu, está mais tempo lá, não, mas eles fizeram tese com meus casos e não colocaram meu nome. Aí me chamou e eu tive que treinar o espanhol e fui falar lá. Fui falar em espanhol, na época eu aceitava falar em espanhol. E só estava assistindo o James e o Espina França. O resto, muito brasileiro, todo mundo foi passear nas Minas de Prata. Não tinha uma pessoa, estava Espina França, que foi. Não, o Lange. Espina França, o Lange e o James Pitágoras, assistindo lá a minha palestra. Então, você vai vendo as coisas, né? Ah, o que é importante e o que não é importante. Tá Doutor certo. Marcos, a gente está chegando no final desse podcast, né? Foi realmente uma honra poder Não, é meu evitar, dever. né? Ah, para terminar, qual o seu conselho para os novos neurologistas? É difícil, o conselho é muito difícil. Eu sempre falo que conselho tem que dar exemplo, não conselho. Aos meus netos eu falo, não adianta se fazer conselho, tem que dar um exemplo. Meu pai deu exemplo, minha mãe deu exemplo. Mas eu acho, primeiro, os neurologistas não têm que ficar encantados logo em arrumar emprego e ter dinheiro, não. Eu especialize mais, faz um estágio fora, estude mais, depois começa. Porque o dinheiro não faz falta no início, não. Você é solteiro ainda, não tem ambições, vai aprender mais. É para frequentar os hospitais. Esquece um pouco. Tem uma frase, quando eu fui ao congresso em Viena, eu disse, fui conhecer ali aquele país do litoral, Croácia. E lá embaixo tem uma cidade chamada Dubrovnik. E lá quem manda é o reitor, curiosamente não é o prefeito, não. Então eu fui lá visitar a reitoria e tem uma frase lá em latim que ele falava: esqueça o privado e se ligue no público. Entendeu? Então, eu acho que isso é difícil você falar isso aqui no Brasil, hoje em dia. É difícil, você tem que viver, né? Os residentes querem emprego, querem dar plantão, e acabam esquecendo, esquecendo que o mais importante é frequentar o hospital, frequentar um serviço, ter exemplos de professores e ser honestos. A honestidade é uma coisa que tem que nascer com a pessoa e tem que seguir essa honestidade e ser simples, humildes, não subserviente. Né? O professor Mello, ele era humilde, mas não era subserviente. O professor de Olinda, uma vez, ele usava sapato preto, e disse, mas você não vai trocar o sapato? Não, Mello. Ele nunca mais colocou sapato branco, só esse sapato preto. E ele nunca mais chamou a atenção dele. Ele me contava essas coisas, entendeu? Então, eu acho isso. O residente, os futuros neurologistas, primeiro tem que fazer uma boa residência, que na época a gente não tinha residência. Então, a gente pulava, onde tinha palestra boa, a gente ia. Seguia. Agora não, agora vocês têm tudo, apesar de que as universidades federais estão muito carentes, né? Por exemplo, você pede um teste genético, só o laboratório particular que faz. A universidade que devia ensinar, a primeira a fazer, laboratório particular, depois não, é o contrário. Então as coisas estão ficando difíceis, mas tem que perseguir, tem que ir em frente. Professor Péricles, quer fazer algum comentário? Eu agradeço muito o seu convite de participar dessa reunião como eu disse, que foi meu professor, o Marcos. Ah, eu ganhei o dia, digamos assim. Hum, eu ganhei. Ser honrado com essa Obrigado. entrevista. Para mim é uma beleza ser convidado para uma entrevista, né? Porque a gente sempre enche o ego um pouquinho, né?
Tá certo. Muito obrigado, professor Marcos. Muito Obrigado. obrigado, professor Eu- Péricles. Obrigado a vocês.